Alléluia. Tozi ba Bible na biso. La Bible là yo. Fongola na mukanda. Abre o livro. Na Jean chapitre 17. João capítulo 17. Verset nango. 1 à 3. Zui atangi. Amen. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit: Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Parole de l'Éternel. Amen. Tanga lisusu Apocalypse chapitre 3 verset 20. Apocalypse 13 até 20. Apocalypse 13, 3. 3. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Parole du Seigneur. Portugais. João 17, 1 até 3. Depois de assim, falar Jesus, e Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica até o Filho, para que também o Filho te glorifique. 2. Assim como lhe deste a autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe tem dado. 3. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Assim diz a palavra do Senhor. Amen. Na lingala elobi boye. Tango Yesu asilisi koloba makambo wana. Atomboli miso na likolo pe alobi: Tata, tango ekoki kumisa mwana na yo po mwana pe akumisa yo. Pamba te otie ye mokonzi ya bato nyonso po apesa bomoi ya seko na bato nyonso oyo opesaki ye. Bomoi ya seko ezali nde koyeba yo Nzambe ya solo kaka moko, pe koyeba Yesu Kristu oyo yo otindi. Liloba na Nzambe wana. Amen. Tovandi na kombo na Yesu Masia. Apocalypse chapitre 3 verset 20 lobi boye: Ngai oyo natelemi liboso ya porte na bino pe nazali kobeta. Soko moto oyo ayoki mongongo na ngai pe afungoli porte, na kokota na ndako na ye, bongo ngai na ye tokolia esika moko. Liloba na Nzambe. Bien-aimé dans les célèbres, na pesi yo bote na kombo na Yesu Masia. Tuna muninga de côté azali pembeni na yo tuna ekombo. Sele to yeba na ba kombo. Bakisela yo vanda wapi? Apeso adresse. Oyeba e malamu. Ezate o na yebi kaka seru wana. Tuna ye baza malamu na famille. Amen. Nzamba za bolamu. O eza déjà famille munene tozana. Essa aqui é uma família grande. Famille na ngana toute la katolo na mboko eza penye. A minha família que eu bato peso. Poso lelo na kweya wa. Se eu cair. Eza ne bata penye ba ya mbangu. Bande ko nango kabita musuba ko bazui. Às vezes os meus irmãos ba ko bande ko azui daira akufa ta akufa. Ele até pode morrer. Ali ya moko. Ele come sozinho. Mais bana penye ba ya mbangu. Mas os filhos da ba sala ba tour na ba tour. vão fazer rota aí. Ne to kenaki mbangu na ndako ya ndeko na biso Marlene. Biso tozo bima ba misusu bazo kota lisusu. Bolingo ne yango na bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé to tomboli Nzambe na biso. Parce que Nzambo alingi biso na neo ya gloire. Azo lakisa biso ndenge nini tokozwa contrôle ya likambo moko na moko. Poso ki ozana poso kota na
nkembo Se você quer sentar na glória, esengeli oyo banotala biloko nini ya mike mike oyo ngai esengeli nabongisa po ete nkembo na ngai oyo namerite yango. tem que ver as coisas pequenas para melhorar, para merecer. Ntango bapesaki teme ya ane oyo la gloire, Quando deram um tema que é a glória, bato banaomona kaka mabala, às vezes as pessoas misala, trabalho mombongo na ngai, e negócio. bana na ngai nabungisa. Não, filho, que eu já tenho. Me eloko mosusu ya mutuya ezali Mas a coisa mais valiosa. na ane oyo gloire elakisi bokonzi na likolo. E neste ano a glória. Oyo eza é o reino important do céu. koleka bagloire nyonso tokoki O kozwa que é mais importante ezali bokonzi ya é o likolo. reino do céu. Yango nzambe alobi bokontrole malamu. Deus disse controle. Eske osalaka badetour te okoki kopekisa yo mpo tokɔta na bokonzi na likolo. Você não faz as voltas que te fazem impedir entrar. Kontrole malamu. Controla muito Eske bem. eza na basouvenir oyo okokanisa te mpo ezongiso na nzela. Será que não tem lembrança que você pode lembrar para te fazer? Kontrole malamu. Controla muito bem. Eske oza moto na bolembu te Será que não yango ozokoka te okóma na gloire oyo ngai Você nalingi. conseguir chegar na glória que tu queres? Me gloire oyo tokolobela lelo Mas a glória que vamos oyo moto esengeli akontrole averifie o homem deve controlar e verificar. ezali nde oyo touti kotanga na Jean chapitre 17. Bien aimé, ntango Yesu azoloba makambo na Jean chapitre 17 Quando Jesus falava essas coisas no João 17, eza lokola alingaka bona deja na bayekoli na ye. ele já estava quase para se separar. Azoprepare bango aloba nasali deja 3 ans na kati na mokili Já oyo estava ali preparar, já fiz. nalakisi bino oyo nakokaki kolakisa Eu já bino. ouvi falar o que eu poderia vos dizer. Teme na biso ya ntongo ya O lelo nosso tema na rádio hoje ezali la vie éternelle é a vida eterna. lokola don oyo nzambe apesi Como biso. dom que Deus nos deu. Sexta-feira balobaki na biso Na sexta-feira, nzambe apesi mutu nyonso aza na sa mokili oyo nzambe apesa ye don. Deus deu todo mundo que está aqui embaixo da terra, lhe deu. Me don ya monene oyo nzambe apesi biso Mas o dom tão grande que Deus nos deu bokonzi na é o likolo. reino do céu. Yesu alingi sikoyo kodefinir yango malamu koloba Agora quero definir bokonzi na likolo eza nini. o reino do céu é que Po ete soki ozoya na eglize enquanto que você está vendo, ozoyeba eloko babengi bokonzi na likolo te, você que não sabe o que é chamado o reino do céu. okosimbasimba de gauche à droite, Você vai pegar a esquerda, a direita, okoya korate pamba. você vai pecar. Bible ezoloba na mokanda na Jean 17 Já está dizendo na carta de João 17. abandi nanu malamu koexplike bato Começou muito bem a explicar o koyebisa nano liboso tata na ye. dizendo primeiramente ao seu pai. Bible elobi après avoir ainsi parlé, E depois de falar, ntango alobi na bayekoli na ye, quando falou nos seus discípulos, Jésus leva les yeux au ciel Jesus levantou os olhos et do céu dit, e disse: Père, Pai, l'heure est venue, e a hora é glorifie ton fils glorifica o afin que ton fils te glorifie. que também o seu filho. Elingi koloba kaka eloko moko Ele diz só uma coisa. ekomaki ntango sikoyo Yesu accomplir mission oyo ayaki nango. E aquela hora era que Jesus Mission oyo ayaki nango ezalaki kosala volonté ya tata na a ye. missão que ele veio para fazer. que C'est-à-dire azalaki fiança oyo bazofuta quer dizer uma fiança po que ete pagava, papa arekipere bato mosusu na nzela na ye. vai recuperar. Yesu azali koyebisa nzambe Jesus está dizendo ao seu tata pai, na ye seu pai, ete aglorifie ye. e glorificar Mpo na nini eza kondima kokaba bomoi, e aceitar. eza eloko ya pamba te. É uma coisa inútil. Na chapitre na verset 2 alobi boye o. Versículo 2 diz: Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, Você deu todo o poder na carne, afin qu'il accorde à la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Lokola opesi bokonzi na nzoto nyonso deu na mutu o nyonso poder em todo homem mpona kopesa bomoi na mutu oyo ye alingi. para dar a vida no homem que Bien Deus aimé, quer. bomoi na seko A vida eterna eza kaka mutu apesa yango eza Yesu. somente é Jesus que dá. Kaka Yesu. É somente Jesus. Soki yo olobi nga nasambelaka tata nakozwa bomoi na seko te, Pai, eu vou receber privilège wana aquele privilégio ya koloba ete okomi mwana nzambe, dizendo que eu sou filho de mutu Deus. apesa yango kaka Yesu. Somente que dá Jesus. Kaka Yesu. É somente Jesus. Soki na bomoi na yo Se na tua vida nanu Yesu avandi lokola mokonzi mpe bobikisi te, Jesus ainda não sentou como rei, sabe? oyo ezali mwa ya contrôle. Esse mês é de tudo. D'ici 2 mois et quelques jours, Daqui a nada, 2 meses, alguns et dias, 6 jours ou 5 jours, 5 dias, année aussi o là. ano já vai terminar. Et
nzambe apesa biso baannée tovivaka Deus nos deu anos. plus tozokoma na fin de l'année Quando que nós ça dit so nazalaki na 20 ans quer dizer, se eu tenho 20, natikali na 19 ans de vie quer dizer, já fiquei com elingi oloba bato basepelaka Quer dizer, as pessoas. ngai eza rare na fete anniversaire É muito difícil. vraiment eza rare nandimi mpe te na fete anniversaire Eu até não nandimi te já festejei. bato peut-être nde basali organisation mpo na ngai me ngai moko mpenza Faz organização. mpo nani nafetaka te Por que eu não festejo? nalobaka basali nga moins na age oyo nazovivre na mokili Subtraíram no ano que eu vou. so onayaki na 10 000 nalongoli 1000 kwanza Se eu tenho 10 mil, tirar meu conto. na fo nasepela bien fo naregrete ke natikali na 9 Eu 000 tenho que se alegrar ou para lamentar. sadi fo nakoma nde mpe oloba etikali 9 000 Quer dizer, so nasali kebakeba te fiquei com na olia mbongo nyonso nakotikala mpe baboko pamba ficar assim, não vazio. bomoi ya mutu A vida do homem eza te ntango nazofete baanniversaire não é como eu estou a festejar aniversário. nde nazobakisa bomoi na nga te au contraire nazosoustraire par rapport a baane oyo nzambe apesi ngai me krist azo na mwa oyo ya contrôle ayebisi biso Cristo neste mês tala bokontrole soki boza mpe kati na kondima controla bokontrole mpe soki ngai naza kati na bino oyo nazali dentro de la vie éternelle sua vida eterna. bedeme la vie A éternelle vida eterna. kristu na 3 alobi yango siko malamu No 3 Jesus que badisciple bakoki mpe kotuna ye babi me la vie éternelle yango mpe olobaka os olobaka discípulos poderiam perguntar eza nini o que é a vida eterna. lingala alobi yango malamu mingi lingala alobi kitoko po ntango ozotanga na lingala na monoko wana ozoyoka mpenza Cultura em Lingala. ozoyoka A lokola língua que você entende. bazoyebisa yo mbala moko lingala elobi Fala boye diretamente. nzoka nde bomoi na seko Afinal, a vida eterna eza koyeba nzambe é conhecer o Deus. français alobi O português, or la vie éternelle a vida eterna c'est qu'ils te connaissent é aquele que te conhece. toi le seul vrai Dieu Tu és o único Deus elingi eloba soki balobi le seul vrai Dieu eza na banzambe mosusu baza ebele Fala único Deus verdadeiro, quer dizer bomoi na nzambe a vida de Deus, la vie a éternelle vida eterna eza nde koyeba é conhecer. nzambe ya solo Conhecer o Deus verdadeiro. koyeba nzambe ya solo ndenge nini Conhecer o Deus verdadeiro. mpe koyeba moto nzambe atindi oyo ezali yesu masiya Conhecer alguém que Deus mandou, que é Jesus Cristo. autrement tokoki koloba boye Outra vez podemos dizer assim. donc mpo nazala na bomoi na seko Para mim, a vida eterna, esengeli ngai nayeba nzambe ya eu solo tenho que conhecer o Deus bene me verdadeiro. tozalaka na adresse oyo bayebisaka biso nzambe ya solo Nós temos um endereço que nos fala Deus biso nsi verdadeiro. totambolela baeglize ebele Nós andamos muitas igrejas. mais okocomprendre ke Mas vais compreender, le naye na peniel quando eu cheguei cá na Peniel, na comprendre makambo ebele eu compreendi muita coisa. bo batali nyonso nasalaki wana Esse todo o tempo que eu passei, ezalaki nani era quem? nzambe nini wanga Qual banaosambela é aquele Deus que eu orava? batali nyonso wana Aquele todo o tempo que eu perdi. ezalaki kaka dieu le créateur Era só Deus Criador. eza kaka yesu oyo alobaka na bible É o Jesus que fala. bien ezali nzambe mosusu Outro Deus. le diable est trop risé Olha, diabo. akotika eloko 90% na église Vai te deixar 90% sala mosala na église ndenge Você pode olingi fazer obra na igreja. pesa makambo ndenge olingi Você pode dar oferta. koma oyo okoki kokoma na église Torna-se o que você me koyeba nzambe ya solo conhecer um Deus otikala verdadeiro. koyeba ye te Nunca vai lhe conhecer. nzambe ya solo Deus oyo verdadeiro akei likolo que criou o céu, akeli yo na ngai criou tu e ele, akeli banzete criou árvores. nde yesu azo É que kodefinir Jesus está definindo. qu'est-ce que la vie O que éternelle é a vida eterna? la vie éternelle bien aimé eza koyeba nzambe ya É solo conhecer Deus verdadeiro. mpe koyeba mutu oyo E batindi conhecer mutu oyo batindi eza nani alguém que foi enviado aqui. bible bizoloba A Bíblia ezali yesu É Jesus. yesu nde azoloba Jesus quem está falando. nzambe ya solo Deus verdadeiro oyo akeli yo oyo asali yo criou apesi yo bomoi te deu a vida. ye wana nde esengeli yo É yeba aquele que você mpo soki oyebi ye tu lhe conhecer. mokanda na jean chapitre 3 verset 16 E carta de João, capítulo 3, verso ezolobela biso mwa makambo ya kitoko wana falar umas coisas bonitas. koyeba nzambe ya solo bien aimé Conhecer Deus verdadeiro elingi oloba nini quer dizer o quê?
Soko tangi mukanda na Jean chapitre 3 verset 16 le Você Bible. lê João 3, Car Dieu a tant aimé le monde. quanto Deus amou tanto o mundo, Il a donné son fils deu o seu filho, afin que quiconque croit en lui enfim, quem crê ne nele, périsse point, que não pereça, mais qu'il ait la vie mas éternelle. haja vida eterna. Na lingua qu'on a zonga na Jean chapitre E 17. agora que eu voltar no João 17, Soko tangi na Jean chapitre se 17. você lê no João Okuta 17, na deux verbes eza na kati kuna. mas vai se encontrar com Eza na verbe croire que tem a ver o verbo crer pe na verbe avoir. e o verbo ter. Ba verbe mibale Esses dois verbos eza na présent continu. quer dizer presente contínuo, Elinga lo tina kita na mwa muke. quer dizer na roupa. Ba verbe oyo Esses verbos c'est-à-dire eza ba verbe eleka te. quer dizer esse verbo ainda não passou. Ondimi lelo zwi ye. Yango ba benga présent continu. Quer dizer Na kati ya présent continu bien aimé dans le Seigneur presente contínuo et ko permettre yo comprendre que vai te permitir compreender que mikolo na mikolo lelo songa na ndimi Yesu. hoje eu assisto a Jesus, C'est-à-dire naza na Yesu. quer dizer eu tenho Jesus. Na muto ya ndimi. Alguém que crê, Balobi na oyo ya ndimi. aquele que crê. Yango soki tolobi tobakisa malamu bien aimé dans le Seigneur. Pouco, La vie éternelle oyo tozoloba. a vida eterna que estamos a falar. Eza te soki okufi nde ozwi yango Não é quando te. você morrer, depois vai adquirir. Inganu tosala nde yango wana. Aquele é engano. La vie éternelle A vida eterna, moto akufa moya ezwa yango eza aquele te. que é morto não tem como adquirir. Yoka nayebisa yo mpo na nini Por quê? tozongi kaka na Jean 17. Vamos voltar. Jean 17 elobi João 17 diz: or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent. a vida eterna é para quem te elingi koloba ntango naza na bomoi Quando que estou vivo, esengeli nga nayeba eu nzambe tenho que conhecer Deus. ntango naza na bomoi Enquanto que estou vivo. soki nazovivre na bi te Se ainda estou falando, não, esala ngo eloko te não vai fazer nada. babiloko ezalaka nango mpe te Essas coisas nakufisa koyeba yesu morrer sem conhecer Jesus, naza na la vie éternelle te. nunca terá. La vie éternelle ebandaka ntango oza na A bomoi vida eterna começa oyambi ceux qui croient baoyo bayambi aquele ye que receberam. nde bible elobi apesi bango pouvoir wana Ele deu aquele ya kokoma bana na nzambe filho de Deus. yango ozomona na Jean chapitre 3 verset 16 ezoloba No João 3,16. ezorevele biso baverbe oyo tozoloba verbe avoir na verbe croire Verbo ter e crer. eza pourquoi tozoloba bango na présent continu mpo na nini soki tolobi tosouligne définition ya yesu masiya na Jean chapitre 17 João 17. esika azoloba ko vie éternelle bana A vida eterna eza nde koyeba nzambe é solo conhecer Deus siko verdadeiro. tozwa makambo wana tokotisa yango na Jean chapitre 3 verset E agora 16 vamos tirar aquilo bible ezoloba nazwi ka partie b oyo elobi enfin que quiconque quer dizer quem crê. so toloba ndi oyo tolobi enfin que quiconque croit en lui ne périsse point Crê nele que não perece. mais qu'il y ait la vie éternelle Haja vida eterna. zwa définition ya yesu masiya akotisa yango sikoyo na kati kuna eopesa ndenge nini eopesa boye Vai dar bom. na baoyo bandimeli ye Aqueles que creram, oyo bandimeli ye nanu aqueles ainda que creem, bango wana bakobunga te é aqueles que não vão perecer. kaka baoyo bandimeli ye nde bakobunga te Somente aqueles que acreditaram. na baoyo bandimeli ye te bakobunga Naqueles que não acreditaram vão me baoyo bandimeli ye aqueles que creem. bible ezobakisa wana na Jean chapitre 3 A Bíblia está aumentando no 3. ntango bakobunga te me bakozwa nini Mas o que vão mais ils auront la connaissance ya nzambe solo Eles terão conhecimento do Deus verdadeiro. olingi ozala na connaissance ya nzambe solo Você quer ter conhecimento do banda na Deus kondimela verdadeiro. yesu Comece ainda a crer. mpo yesu nde aza kanala oyo olakisa nzambe Que solo Jesus tem canal para mostrar Deus verdadeiro. eza eglize te elakisaka nzambe solo Não é a igreja que mostra Deus eza verdadeiro. mutu te elakisaka nzambe Não é o solo homem que mostra Deus me eza verdadeiro. yesu nde so okoti kati na ye mobimba na yo okoti kati na ye nde okomi kovivre nzambe ya Aí solo vai viver Deus verdadeiro. bien aimé quiconque eza mpo na mutu nyonso eponi ekolo te Quer dizer para todo mundo. mulatu Tribo, lá, mundele branco, mutu mwindu preto, américain americano. onga congolais Eu sou congolais. onga naza angolais Eu sou angolano. eponi mutu te Nós po quiconque bien aimé oyo azondima Crer nde azokoéchappe aquele que vai escapar. oyo azondima kaka nde aéchappe na jugement Aquele que está crendo que está escapando. oyo azondima kaka nde alongwe na nzela ya kufa Aquele que está crendo que está no caminho da morte. azwi bomoi na seko Até a vida eterna. yango ekobanda ntango nini bien aimé Começar quando? ezobanda ntango yo ozondima yesu lokola mokonzi mpe mobikisi Aceitar Jesus como Senhor e Salvador. voilà pourquoi jésus amemi biso na Jean chapitre 5 verset É 24 por isso que Jesus me levou no João capítulo 5. po soki yo ndimi Se tu estás, nde okomona vie éternelle
éternelle. Aí tu terás vida Dans Jean chapitre 5, verset 24 à l'Obénine. No João 5, En vérité, je vous le dis. em verdadeiro, Celui qui écoute ma parole quem escuta a minha palavra et qui croit à celui qui m'a e envoyé que crê naquele que me enviou, a la vie éternelle. ele tem a vida eterna. Alléluia. Celui qui écoute ma parole Quem escuta, ouça a minha palavra, et croit à celui qui m'a envoyé, crê naquele que me enviou, il a la vie éternelle. e ele tem a vida eterna. Bien aimé, Moukolo, on a yaki na Peniel, c'est par la folie de l'évangile que Dieu sauve les hommes. No dia que eu cheguei aqui, eu vi, é pela loucura da palavra que Deus salva os homens. Kaka na koyoka nde nzambe azobikisa. É somente a ouvir que Deus está salvando. Yesu afongoli yango sikoyo bien. Jesus abriu muito. Alobi tala, Disse, olha, oyo azoyoka kaka maloba na nga só pamba. aquele que está a ouvir a minha Bien aimé, palavra. ntango mosusu tozobika te parce que koyoka na biso eza Às vezes différent. estamos assim salvos porque a nossa maneira de Na ouvir. Peniel bayebisi biso pourquoi tozobika te. Na penha já nos falaram Nzambe arevela biso pourquoi. por quê. Deus Alobi, revelou. non, eza faute na bango te parce que baza na biteni ya babende na matoi. Deus disse que não é culpa dele porque tem as metades. Soko oza na biteni ya mabende ya matoi, bien aimé koyoka te. Se você tem as metades de ferro aqui, So oza na bibende na se matoi, você tem ferro aqui, okocomprendre liloba na nzambe te a tel point ekoki koswa yo, compreender nada da palavra de Deus. a tel point komi na nzela biloba aloba na nga fo na changer. Chegar no caminho falando, Ngai fo na changer. Nao nayoki, nao nazomona na Peniel, nao nazotala na misu na ngai, nazomona bato bayaki soki ndenge nini as pessoas que vieram tipo quê? mpe bakomi soki mpe ndenge nini. Oh non, awa esengelaki mutu nyonso bien aimé, il faut asimbaka biki na kaye Pegar umas ferro. lokola na ekole azokoma, Na escola, azongi na ndako abandi korevise, chegar em casa começa a alobi awa naza na faute, aqui dizer awa naza na faute, awa naza na faute, awa nazomeka, awa fo nasala effort mpo na nini. Kristo azoloba en écoutant seulement, quer dizer, Cristo está dizendo só koyoka kaka ya pamba ozoka maloba na nzambe, ouvir a palavra de bien aimé, Deus. faut transformer yo. Tem que te transformar. Fufu te mtelesa mutu mnene Não é comida ou fundo que faz pessoa em nada não. tapoko ma kitoko Para ser bonito. eya bacreme te Não é otochaka creme. bacreme Não é bacreme creme. bacreme otochaka wana mpo obongisa yo te. Malgré bayibi bilete na ngai Apesar que nga fo nala so photo na nga naza souvenir na nga photo ndesaka bino awa naza na photo na ngai lere wana nzambe abwaki ngai eu tenho uma foto quando Deus me rejeitou. lere wana nakomi na fulu Aí já estava no lixo ou na lixeira. tala matoi Olha o vídeo. nde bantene Tipo antena. bene be dans le Seigneur koseka te Ora não. lobi balobaki la victoire par le souvenir. A vitória pela lembrança. La victoire par te ozo comprendre la victoire par oyaki te lobi lobi ozalaki te biso tokomprenaki ke Nós compreendemos na nzela tootambula esse caminho que oyo eza na makambo nzambe asala Deus operou. me ntango tootambola elenge ye tobosani ke A alegria chegou. tozalaki wapi tozalaki banani Onde era quem? esengeli yo comprendre bien aimé kaka na É koyoka somente ouvir. ekoki kochange vie na yo Modificar a sua vida. soki ondimeli yesu. Tu crer em Jesus. C'est ça la vie éternelle. Aquilo é a vida eterna. La vie éternelle, bien-aimé, A vida eterna est qu'on permettre yo, permitir au comprendre. compreender. Christ abakisi. Cristo aumentou. Na bato bazo yoka. Naqueles que estão ouvindo. Pe na bato bazo ndimela nga. Naqueles que estão crendo em mim. À celui qui m'a envoyé. Naquele que me enviou. Est-ce que vous comprenez? Na bato bayoki. Nas pessoas que Na bato bazo ndimela nga. nas pessoas que estão Na crendo em mutu mim. atinde ngai. Também o homem que me mandou. Apesi nga pouvoir. Deu poder. Apesi nga pouvoir, apesi bango la vie éternelle. Deu poder para dar a vida eterna. Est-ce que vous comprenez que mutu apesi la vie éternelle à Christ? Você entende que dar a vida eterna é Cristo? Est-ce que vous comprenez que ce qu'on a ndimeli Christ naza na vie Será que éternelle? tu compreende se eu acreditar em Cristo, tu a vida Que eterna? yo ndimelaka Christ pour changer histoire ya libala na yo. Você acredita em Cristo para modificar ou mudar a história do teu lar? Nazo garder nanu makambo na nga, Ainda vou guardar minhas mais libala na nga ebonga. Imagina o meu lar, o casamento Te melhor. nazo garder nanu comportement na Ainda nga, vou guardar bem o meu comportamento. mais mombongo na nga ekende liboso. Mas o meu negócio avançar. Christ asalaka ndenge wana te. Cristo não opera assim. Sikoyo okumisa nani? E agora vais glorificar o quê? Okumisa Vais glorificar Christ Cristo ou bien Satan abombami na nsima lisumu. ou Satanás que está atrás do pecado?
mingi tosalaka baerreur wana Muito cometemos aqueles erros na kati ya vie éternelle dentro da vida eterna. ezaka na mutu moko esengeli É aglorifie somente uma pessoa que devemos c'est glorificar. Christ É somente mpo ye nde moto aopesa yango que Ele é que está a dar. ntango yo olobi ete naza na vie Você éternelle fala que tem uma vida eterna naza lisusu na mwa singa na nga e loketu agora tem um fio aqui no. ekomi biloko mibale Aí torna. voilà pourquoi Christ azoba mutu fo azala na connaissance ya vrai Dieu O homem tem que ter conhecimento. souligner wana vrai Dieu Sublinhar. soki balobi vrai c'est-à-dire il y a des faux dieux Se falam verdadeiro, quer dizer a fama. bafaux dieu bazali bango mpe babengami banzambe Também é chamado Deus. yo oyebi te ke satan babengaki nzambe Você não sabe que Satanás é chamado também Deus? bakumisaka ye Também lhe glorifica. badoraka Também ye lhe adoram. bapesaka mpe baofrande Também lhe dão oferta. estce oyebi yango te Será que não? estce aza nzambe Será créateur que é Deus criador? te Não. me aza nzambe Mas Ele é Deus. yo nanomona te moto ake na nganga azwi mwana Você nunca viu alguém vai no quimbandeiro e adquire um filho? nanomona te nganga apesi mutu mbongo Nunca viu um mágico, um bruxo dar dinheiro ao homem? baza banzambe São Deus. me kristo aye kopesa biso connaissance ya nzambe ya Mas solo Jesus nos deu nzambe unique Deus único, le vrai et unique dieu verdadeiro único. oyo akela yo oyo aza na mposa oretourne lisusu epai na ye Precisa para tu voltar. afin ke otambola na ye ensemble Que tu andes voilà mission ya kristo ayaki kosala kolakisa biso kaka kriste mostrando somente oyo azali mokonzi mpo na biso Ele é o rei para nós. bien aimé jésus azali kocontinue koaffirme biloko Jesus alobaki está continuando sempre a afirmar. na jean chapitre 5 wana kaka toujours João 5, somente. verset nango 19 à 23 No versículo 19 até 20. alobi boye en vérité je vous le dis Ele disse em verdade, le fils ne peut rien faire o filho não pode fazer de lui-même sozinho. il ne fait que ce qu'il voit à son Ele père não faz o que vê no seu pai. et tout ce que le père fait E porque tudo enquanto que le fils aussi le fait meu filho faz pareillement igual. car comme le père ressuscite les morts Como o pai vai ressuscitar os mortos et donne la vie e dá a vida, ainsi le fils donne la vie também o filho dá à vida ce qu'il veut àquele que ele vê, que ele quer. lokola papa aresusitaka bato Como o pai vai ressuscitar os homens, ye mpe aresusitaka bato também o filho faz o bem. apesaka bomoi na bato oyo Ele alingi dá vida àquele que ele quer. yo nde ozobenga motu aza nganga Você está chamando yo nde obengaka motu oyo aza ndoki Você que chama esse aqui é o bruxo. mais kriste soki alobi adeside apese bomoi na seko Falar que eu vou lhe dar vida eterna. na kuku motu wana baluki alobi ete nzambe okelanga mawa limbisanga na makambo oyo nasala Coisa que eu cometi. nzambe akodeside apesa ye Deus vai decidir lhe dar. il ne fait rien de lui-même Ele não faz o que biloko amona mpa tata na ye aquilo que ele viu no seu pai. o ayebisi biso abi il est le vrai dieu Ele é o verdadeiro Deus. il est l'unique dieu Ele é o único. oyo esengeli biso to adore biloko nde amona mpa tata na yango wana il est le dieu créateur oyo bino boza na posa O que nós eza precisamos nzambe ya solo donc nzambe ya solo ngai naye kolakisa bino é verdadeiro que tu ngai naza mwana ye aza é o tata filho, ele é o pai. bien aimé dans le seigneur Então, amado em Cristo, comment na niveau ya kocomprendre ndenge kristo azomema biso bana chega na ye no nível de compreender tudo que Cristo está nos levando. le père ne juge personne O pai não julga ninguém. mais il a remis tout jugement à son fils Mas ele reuniu todo o julgamento ao seu filho. afin que tous honorent le père comme honorent afin que tous honorent le fils comme honorent le père Que todo mundo honra o pai do jeito que oh, honra nzambe o pai. azwi jugement ya mokili Deus mobimba pegou todo o julgamento do mundo inteiro. eza na maboko na nzambe te Não está na mão de Deus. na maboko ya kristo É na mão do yango Cristo. moni mokanda na ye pierre Eu posso ver na carta do primeiro de Pedro. elobi na biso boye Nos diz o seguinte. nzambe azwi kombo Deus recebeu um nome. azwi kombo Ele pegou um nome. koleka bakombo nyonso Ultrapassando todos. akamati kombo ya yesu Ele pegou o nome de Jesus. atomboli yango likolo ya bakombo Ele nyonso exaltou em cima afin de que todos tout os nomes. genou Signifique que todos os afin que tout genou efléchir liboso ya kombo ya yesu masiya jugement eza na maboko na nzambe te julgamento não está na mão de eza kaka na kombo na É yesu somente pelo nome de yesu nde moto aza na jugement na maboko Jesus que tem julgamento na mpo mão. bapesi yango Que foi dado. donc so eza lokola olingi okɔta na ekolo balobi na Se yo você quer mpo okɔta na ekolo oyo boza na posa préfet te Não precisamos de kende na vai secrétariat no secretário. kuna na secrétariat makambo nyonso Aí na ezali secretaria tudo com jugement ya mokili oyo bien aimé julgamento desse mundo. mokonzi ya mokili oyo É todo o reino liboso ya kristo
Christ eza eloko te. Diante do Cristo não Eza na makolo. está no seu espírito. Tout genou doit fléchir devant le Seigneur. Todo joelho Parce que eza kombo oyo batia bar likolo ya bakombo nyonso. Yango nde fondement ya la vie éternelle. Olingo oza na vie éternelle, bien aimé. a vida eterna, meu irmão. Kotrene te. Você não pode Belela kombo wana. olha, aclama esse nome. Senga. Peça. Bien aimé. Meu amado. Mokana na Psaume chapitre 34 verset 6. Salmo 34, 6. So na bosani te. Seu nome eu esqueci. Elobi boye, bien aimé. Diz o seguinte. Elobi Diz o seguinte. Nzambe na biso. Nosso Deus. Talelanga ngombango. Nzambe na biso. Nosso Deus. Arésistaka te na bakri ya batu oyo baza kobelela ye. Ele não resiste nos gritos daqueles que Arésistaka jamais. não resistem. Oza na posa ya la vie éternelle. Você precisa da Bien aimé dans le Seigneur. amado em Cristo. Belela Nzambe. Clama a Deus. Psaume chapitre 34 verset 6. Quand on tourne vers les regards, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonné de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Soko baloli elonge pa Nzambe wana. Virar a olhar nesse Te nga na nyokwami trop. já sofri bastante. Na mokili nazonyokwama. No último dia para Na sofrer. mokolo suka mpe onyokwama No lisusu. último dia para tu sofrer mais. Oso onyokwami likambo ya libala. Já sofreu. Oso onyokwami likambo ya mosala. Oso onyokwami likambo ya bana. O caso pelo caso. Sikoyo mokonzi ya likolo mpo ozanga. E agora o reino do céu. Te ata nzoto enyokwami. Ata nazosufrir. Ata nazonyokwama. Que tu sofrer. Me na mokolo ya suka. Mas no último dia. Mokolo ya suka. Royaume nga fo nazala nango. Eu tenho que ter o Mpo royaume tozobanda ngo nde toza na vie boye. o reino está a começar aqui. La vie éternelle tozobanda ngo nde toza na vie boye. A vida eterna está a começar enquanto estamos vivos. esengeli ndenge naza bosina mpona Do yango. jeito que tu aqui deve escolher. Mpo soki naponi te Se não escolher, ekozala malamu te, bien vai aimé. ser muito bom. Celui qui honore pas le fils Que aquele que não honra, n'honore pas le que père. não honra. Okumisi mwana na nzambe mwana te Se você não honrar, oboyi mpe tata. também rejeita o pai. Ate nga na oyamba nanga yesu te. Eu não vou receber. naza nanu jeune naza na mposa la vie éternelle te. Eu não preciso da vida La vie eterna. éternelle naye toyebi yango te soki ekozala soki mpe ekozala A vida te. eterna não só Awa precisa de tozosouffrir. estourar, tá mais sofrer. Oza kodisprésar la vie Você éternelle está a desprezar par rapport na biloko oyo osala, em relação par rapport na makambo oyo otambolaka nango, par rapport ya bandako oyo okotaka, ozali kodisprésar yango. Yeba ete ozali mpe kodéshonore nzambe na biso. Donc ezali important ya koyeba ndenge nini. Bien aimé, la vie éternelle ezobanda na moment oyo tozoyamba no Yesu. momento que estava recebendo. Eza ntango okufa te, ntango oyambi Yesu obandi la vie éternelle. Quando você está vivo, Yango tozomona eu vou estar me Jean azoyebisa biso na chapitre na ye 3 verset 16. não sei, Okuta mpe kuna eza présent continue toujours. vai encontrar sempre presente. Azoyebisa biso nini? Vai me dizer o quê? Azoyebisa biso Vai me dizer. ke soki toplace confiance epai ya Yesu, Nós dá confiança a Jesus. tokotisi confiance na biso na Yesu Nós Masiya, faz a nossa confiança em Jesus. tobunga te, Não vamos perecer. tokobunga te. Não vamos Confiance epai ya Yesu confiança em Jesus. tokobunga te, me tokozwa accès ya connaissance Mas o teu acesso do conhecimento ya tata. do Pai. Oza na Yesu, Você tem Jesus. cela veut dire oza na accès. Quer dizer, você tem acesso. Oh, bayebisa yo te que je suis la porte. Não te falar que eu sou a porta. Aloba ndenge wana, je suis la porte. Pose accès na connaissance ya O Nzambe, conhecimento de Deus il faut passer par la porte. tem que passar Et la pela porte c'est Jésus, E a bien porta aimé. é Jesus. Porte ezali A Yesu. porta é Jesus. Yesu nde aza porte. Jesus que é a porta. Olingi ozwa accès Você quer ya kokota na porte wana, entrar naquela porta. ndimela Yesu, bien aimé. Olha, acredita. Kosala baaventure te. Não faz aventura. Banda kokombanda ebandeli ya la vie éternelle na se. Começa ainda a vida Oyo eterna. eza moyen ya contrôle, totikali juste na Esse é o mês do 5 jours po esila. Só falta 5 dias para terminar. Malgré vendredi ezalaki clôture. Apesar de Mais tu as un contrôle. On peut récupérer ce que tu as perdu pendant un mois. Você pode recuperar aquilo que você Dans 5 perdeu jours. somente Il y a ordre à vie éternelle à vie na yo. colocar ordem na vida eterna. Oh, mutambongo akufaka bien aimé. O homem o rico também Atiki morre. bambongo ba compte. Vai deixar conta. Libala etika laka. O casamento fica. Ba passer ba oya ndeko kei
tozolongola yo na loreti Vamos tirar ainda. balongoli basambeli babwa Vai bibaga tirar, vai orar, vai. ebembe moko te kendaka na baga na kati na loboko Não é motor de libala esilaka mais oyo tozobenga la vie éternelle esilaka te bomengo tosilaka nango bilamba ya kitoko ekufaka bandako bato bazalaka nango lelo bakoma balocateur As pessoas que têm hoje mais la vie éternelle bien aimé a vida eterna. soko oponi yango Tu escolher. ye nde yesu É aquele jeito. azali accès na connaissance ya nzambe Ele é o acesso. oyo olukaka nga nalingi nazala na vie éternelle ya malamu Você quer dizer tu que lutar. nazala na connaissance ya nzambe Para ter conhecimento de Deus. bamosusu olulaka ndenge mama alobaka Aí você cobiça do jeito que mais. nakoma ndenge mama akomi Chega do jeito que mamão do jeito que nakoma ndenge apôtre azali chega no nível que o apóstolo está. porte ya kokotela na connaissance wana Naquele conhecimento. ezali yesu masiya ye nde azali le seul porte oyo ekoki komema yo na kati ya connaissance ya nzambe ya solo De Deus verdadeiro. tana lukaka biso na pene toza na nzambe ya Eu solo procuro lá na na pene toza na nzambe ya solo mais ozotelema na porte ozotraine nao na porte olingi okokota te toza na nzambe ya solo c'est vrai Nós temos um Deus verdadeiro. awa toza na nzambe ya solo É verdade. c'est vrai É verdadeiro. mais tu as encore de traîner Imagina você estás atrás. ozotraine nano olingi okokota te Estás atrás. banda kopréparer bien aimé dans le Seigneur. Começa a preparar. 1 Jean chapitre 4 verset 8. 1 de João 4, 8. Bien aimé, la connaissance oyo tozala ngo O conhecimento que nós temos ezomema biso na amour está inconditionnel. nos levando no amor incondicional. Jean azoloba ndenge wana João está dizendo assim. alobi boye Diz o seguinte. qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Quem não ama, não conhece Deus. Donc soki ngai nalingi nakomi na Yesu, E se eu ter Jesus, c'est-à-dire nakomi na amour quer inconditionnel. dizer eu tenho um amor Na kati na bomoi na ngai amour inconditionnel ekokota. dentro da minha vida. o Parce amor que Dieu incondicional. est amour. Porque Deus é o amor. Oh, mukanda na Apocalypse esika touti kotanga. Apocalipse está dizendo. Chapitre 3 verset 20. E capítulo 3. Elobi, je suis à la porte et je frappe. Ele diz: eu estou aqui na porta e bato. Si quelqu'un attend ma Se voix alguém ouvir a minha voz et ouvre sa porte, e abre a sua porta, j'entrerai chez lui, eu entrarei, je mangerai avec lui, cearei com ele, je souperai avec lui. superarei com ele. Mais maintenant, évitez ça, vous comprenez la version ndenge Eu não nini. sei se você entende bem esse versículo. Imagine toi na symboliser makambo mwa muke. Imagina que eu simbolizar minhas coisas. Oyoki na porte, Você ouviu na porta, mutaza kobeta koko. alguém está batendo. Otai na fenêtre. Você desperta lá já. João Lourenço. João Lourenço. Eh. E João Lourenço. João Lourenço. Liboso a porte na nga. Aqui, na minha porta. Nayebi te soko kobimela na fenêtre mpo ya kofungula porte. Não sei se vai sair pela janela. Te nayebi te. Eu não sei. Soki okobanda na kobongisa biloko eza na kati ya ndako na yo, Precisa preparar as coisas que estão na sua ochange elamba tudo, trocar. to eloko nini. Ok. Même mokonzi na bakonzi, Mas o rei do Yesu Masiya, c'est lui qui change la vie des personnes. Oh bien aimé, akuti yo miso akokanga zwi lama tie na miso pa. Abi vas-y. Akuti yo nini? Vai encontrar o quê? Naza na mutu te. Abi o nga naza mutu abatu telema. Kende Levanta-te. na porte no azobeta. Na sua porta está batendo. Na porte na motema na yo. Azobeta abita naza posa na kota na vanda. Olha, eu quero. Biloko yo moneke komplikaka wana ozokoka kozwa contrôle te songa na koti na vandi ozwi contrôle. Tala bien aimé okobunda yo Não moko, vai pelejar. okobunda yo moko Vai pelejar. okoka te Não vai conseguir. jusqu'à ce kokoyebisa Kristo Até vai dizer. nakomi na suka Senhor já deu. na okoka lisusu te Eu não vou conseguir. yo zwa relève. Senhor, agora C'est alors daí ali, Kristo akotelema Deus, Jesus vai se mpe oyoki sango. Porque ouviu a notícia. Bien aimé, Calma. bunda yo moko Luta sozinho. soko Você vai conseguir. okoka te. Não vai conseguir. Balobi qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, Quem não ama nunca conheceu Deus. car Dieu est amour. Porque Deus é o amor. Nzambe aza bomo. Deus é o amor. lelo akovanda na kati ya motema na Quando yo vai sentar no teu coração, akontaminaka. vai contaminar. ozali na bolingo te Você que não tem amor, okokoma na bolingo. agora vai ter o amor. Pourquoi bolingo? Parce que bolingo eza fongola ya plénitude ya nzambe. Porque amor é a chave da plenitude. Bolingo o wana Aquele amor, ye nde soki avandi la vie éternelle avandi. a vida eterna, Senhor. Oh, ye aza amour. Ele é o amor.
plénitude ya nzambe ekovanda na kati ya bomoi na yo. A plenitude de Deus vai sentar. Ntango plénitude ya nzambe ekovanda mpa na yo, Quando a plenitude de Deus vai sentar na sua vida. okoma obéissant. E agora vai ser obediente. Lokola ye azalaki obéissant liboso ya tata, Como ele era obediente, yo mpe kozala obéissant liboso na também ye. vai ser obediente. Po ye nde aza exemple na yo. Ye sikoyo aobéir tata na ye. Ele obedeceu seu pai. alobi so ngai nakoti na vandi na contamine yo, Se eu sentar, yo mpe okokoma obéissant epai na também ngai. vai ser obediente. Bien aimé, la vie éternelle, Vida eterna. okoloba te naza nango sa ozala obéissant. Você não pode dizer que eu tenho senso obediente. Peniel tokutana samedi mpo tobongisa makambo ya biso moko. Peniel, vamos se encontrar sábado para nós arranjar nossas coisas. Ali omoni koteka na yo. Você vê Oza désobéissant. aqui, você Osiko ozobéir nzambe ndenge nini? Como é que está se obedecendo? Te ozobéir nzambe te. Você não está se obedecendo. Il faut obéir mokambi azotambusa yo. Tem que obedecer. Abengi yo. Te chamou. Atikili yo ata message mpe. Você mandou. Otangi mpe. Também você leu. Otangi message. Tete otangi mpe message. Então, meu irmão, você leu a mensagem. Azoseka. Otangi mpe message. Você leu bem a mensagem. Obia bakende na lisho. Ah, Na oteka lelo. Nga na oteka. Bien aimé, soki oza na la vie éternelle, se você tem vida tu eterna, seras obéissant. você vai Ozala sensible na biloko mike mike. ser sensível. Mbala mosusu ozokanisa jibile nde esika oyoka ozwa lobiko. Depois você pensa que o jogo Nzoka kaka koyoka mongongo ya mosali kolanda ye mpe bisika azali. Nzambe amoni yo mpe apesi yo loboko. Deus vai te dar a mão. Oboyoka te pasteur Emile. So namonaki azomatamata. Balobi teke so namonaki na jibile. Balobi teke so namonaki azoteya. Não falando que não Balobi teke so namonaki azoya na bakartao te. cartão Préoccupation kaka. é preocupação. Eloko ya biso etonga. So tozotonga. Estamos a Il faut nazolala. Nzambe, qu'est-ce que je dois faire? Deus, o que eu posso fazer? Nini na osala? O que eu posso fazer? Est-ce que mkomaka na ba niveau Será wana? que você chega? Po mutu aza na vie éternelle. Porque alguém que Il se ele préoccupe. se preocupa. Makambo ya lola. As coisas do céu. Qu'est-ce que je dois faire? O que eu posso fazer? Samuel eto ayebisi nga boye. Samuel também Abi toza na posa ya ba jeune africain. nós Oyo soki precisamos. opesi eloko Jovem africano, se você lhe dá algo, a multiplier yango asali yango. vai multiplicar. Nga na yebisi banga bi te. Moi je me préoccupe Eu me preocupe mpo na baama. nas almas. Soki koinvestir, Se vai investir, te na investir na nga na makambo na Nzambe. vou investir nas coisas. Nake sala bakengeleri te osimba te. Non. Na investir na makambo na Nzambe. investir. Bien aimé dans le Seigneur. Ezali important la l'obéissance oyo toza nango besoin. Importante da obediência. Makasi soki oza obéissant te bien aimé, Se não obediente, não. vérité kozala sous te. A verdade. Nzoka okomi na connaissance erronée. E agora vai ter. Soki oyebi Nzambe Se tu conhecer Deus, na ndenge ya mabe, okoka mpe kosalele tu te. não vai conseguir servir. Okokoma lokola ndenge bayebisa biso lobi, Vai se tornar como os outros que me falaram. olata bilamba Saul. Olata bilamba Saul. Vai vestir roupa de saúde. Wana okomo pesant. Agora vai entender Mpo koyoka, porque vai ser. okoloba. Vai dizer. Bino boyebi te botongela mutu eh. Você não sabe que não. Bozotongela, est-ce que bozobete bambongo bopesa botongela mutu. Você não sabe. Bino ozomona ndenge bozosala église nsima nango lobi mutu mosusu arenia nango. Você não sabe que não identifiquei. Okoyoka baconseil. Mais nous avons l'objectif Nós temos um objetivo ya kotongela Nzambe temple. de edificar um templo para Parce que nous sommes obéissants. porque somos obedientes. Celui qui est en nous, il a obéi son Père. Ele obedeceu o seu Biso c'est que obéir Nós ye. também devemos obedecer. Parce que lui, il est dans nous. Porque ele Aza kati na biso. está em nós. Akontaminaka. Ele contamina. Ozalaki feu ya komi so kitoko. Você era feio. Owumela yo moko telenga na osimba na gauche obaluka na gauche. Mais lero yo ovandi. Mas quando vier te sentar, Bazwi mobali ma. vai pegar o marido e toma. Zwa mobali. Toma. Obandaki kosala te oluki yo moko sa kwanza ekomi difficile. Mais lero yo ovandi. Quando que você vieste aqui sentou, Bakobengo place oyo okanaki te. não vão te ligar onde que você não Na ngongo oyo oyebaki te. na hora que tu não pensava. Libota boyokanaka te bobenga te mais ntango yo yo ovandi. Alobi celui qui écoute ma parole. Aquele só que ouça a minha palavra, Clé eza wana. a chave de Koyoka ouvir, na obéir. obedecer, Ya vandi. e ele sentar. Nga namoni lipamboli na E ngai. agora vou ver a minha Bien aimé dans le Seigneur. Eloko mosusu esengeli oyeba na moto ya ndimi aza na amour inconditionnel. Alguém que aceitou teu amor incondicional. Akomi na connaissance ya la E vérité. agora vai ter conhecimento da verdade. Oyebi bato bakenda na magie Sabe as pessoas que vão na magia? bayekolaka connaissance. Ele aprende conhecimento. sikoyo bamona biso lokola bazoba. Ele não vê que somos insensatos. Mpo na nini? Por quê? Biso tofaliaka na baprincipe. Nós falhamos nos princípios. Bango bakotaka makasi na connaissance ayeba eloko nini wana. Ele entra bastante no Bible elobi A Bíblia
diz na mutu oyo ake koluka baperle ya chair alguém que foi procurar pedras ou pedras akutane na libanga ya talo vai se encontrar com uma pedra mais preciosa. asali nini O que que ela fez? naza na eloko asomba mbongo asomba na zwi te Dinheiro de comprar. te mutu mosusu aya komona yango Alguém outro abombi yango lisusu vai esconder de novo. abombi mpo bato mosusu bamona te Escondeu para ninguém ver. nsima ke ateki nyonso aza nango na ndako Depois vai vender tudo que está em casa. mpo mbongo ekokaki te oleni atika yango wana oyo aza na mbongo ya kokoka ya kozwa Só que tem dinheiro certo. azwi yango abombi lisusu Ele pegou e escondeu. tala moto amona yango te Para ninguém ver. nazonga na ndako nateka nyonso naza nango mpo na ya nasomba perle oyo eza motuya Comprar. bien aimé dans le Seigneur soki ozocomprendre valeur ya Christ Estás a compreender o valor? okolibere Vai liberar. mpo la vie éternelle Porque a vida eterna eza eloko ekomema biso na é éternité a coisa que vai nos levar na eternidade. yango nde eza éternité mpo na biso Aquilo que é a eternidade para nós. libala eza éternité te Casamento não é mosala eza éternité te Trabalho não é eternidade. bana baza baéternité te bomengo nyonso kozwa yango eza éternité te mais la vie éternelle Mas a vida eterna. suka nango ou bien nakovivre éternellement na vie Vou viver ou bien eternamente na vida. éternellement naza ya kokufa Ou eternamente morto. nzoka kristo ayaki mpo na yango te Afinal, Cristo, alingi ke bato nyonso bakoya epai na ye ele disse para todos bacomprendre yesu nde azokomemela biso connaissance ya tata Jesus é que oyo azali nzambe unique pe aquilo véritable que é Deus único e verdadeiro. parce que jésus christ est le chemin bien aimé Jesus Cristo é o caminho. olingi oyeba chemin ya Você connaissance quer conhecer o caminho? alobi je suis le chemin Esse é o seu caminho. ngai naza chemin ya É o connaissance seu caminho do okoti kati na ngai okoyemona connaissance ya Se você nzambe entrar dentro de mim, vai ver okoti conhecer. kati na ngai Se tu entrar dentro de mim, azobi naza porte quer dizer, eu sou a porta. so okoti na porte Se tu entrar pela porta, okuta nzela okende na connaissance encontrar o caminho para moni nzela wana okende na ir connaissance o caminho para ir no eza conhecimento. ngai É só eu. jésus est le chemin de la Jesus é o connaissance bien caminho do aimé conhecimento. azali la vie Ele é a vida. mpe azali vérité E ele é o verdadeiro. vie éternelle A ozoluka vida eterna eza yesu kaka bien é aimé somente Jesus. vérité eza moko A verdade é eza kaka somente yesu É só Jesus. jésus kati na bomoi na yo Jesus dentro da sua ye nde soki avandi Ele se tu as la vie É éternelle a vida eterna. okomitungisama te okozala bien gardé Vai ser muito yesu azali la vérité concernant le seul vrai Dieu Jesus é a verdade concernant. olingi oyeba le seul vrai Dieu Você quer conhecer information okozwa ngo kaka epai yesu a informação você terá ao Jesus. information ozwa epai yesu Somente vai ter informação a Jesus. alobi Ele disse: ngai nazokende Eu estou indo. natikeli bino mpe information Eu também deixo bino badisciple bopanza sango mpe boyebisa Olha, bato vão espalhar ke information ya solo ya kokende na connaissance ya nzambe a informação verdadeira para ir no conhecimento de Deus. ezali ngai yesu É só Jesus. bien aimé la vie éternelle Falando da vida eterna. ezali éternité oyo ekomema yo libela na E a libela eternidade vai te levar para sempre. voilà pourquoi David bien aimé na psaume 16 verset nango 11 Em Jardim 11, David ase préoccupaki mpona likambo oyo Davi se preocupou muito. alobi boye Ele disse assim: tu me feras connaître les sentiers de la vérité Senhor fará me conhecer o. Ele me fará conhecer. azoloba ngo ndiye na futur Quer dizer, está a falar no futuro. c'est-à-dire na moment wana te Quer dizer, não no na presente. futur nde David azoloba É no futuro. okolakisa ngai Senhor, há de sentier nzela ya vérité verdade. il y a d'abondantes joies devant ta face Senhor, tem abundância. des délices éternelles à ta droite. O delícia Oh, eterna no seu dia. bien aimé dans le Seigneur. Meu amado em Na Cristo, tango wana David azalaki naquele tempo Davi, Yesu nana abotami te. Jesus não tinha nascido. Oh, Yesu na abotami te. Jesus não tinha Yesu David azoprometa bia Nzambe. Davi Olakisa ata ngai. Senhor, me mostrar pelo Olakisa ngai ata nzela Senhor, me wana. mostrar pelo menos aquele Ya la vérité na kata nzela vérité. a caminho da verdade. Eza na esengo Olha, ebele. tem muita Esengo ebele eza na kati ya nzela wana. alegria que está naquele Na loboko na mobali e na sua mão direita. biloko ya malamu ezalaka. Há delícias. Oh bien aimé. Oh, meu amado. Pierre sikoyo aye kodefinir E bien. agora Pedro veio. Alobi lokola David te parce que David azalaki mutu akala. Porque Davi era homem. E Pierre agora Pedro. aye koyebisa biso bien aimé. Agora ele veio me dizer. Aye koloba ngo sikoyo na Acte chapitre 2 verset 28. Ele veio falar no Atos 2, 20. Pierre a changé futur ya E David agora Pedro. parce qu'il a vécu avec Jésus-Christ Ele viveu com peut à comprendre koloba ete non 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 non. não. Oyo David aloba nga nazo vivre yango. Aquilo que Davi tinha dito eu estou a viver. Acte chapitre 2 verset 28.
Atos 2, 28. Oh David alobaka, tu me feras montrer. Aquilo David tinha dito, o Senhor me fará conhecer. Nga nazo vivre Eu ango. estou a viver. Tu m'as fait connaître. Amen. Tu m'as fait connaître. Bien aimé, quand tu es avec Jésus-Christ, Quando você tem Jesus à Cristo, faire yo connaître. fazer conhecer. Tu m'as fait connaître les sentiers de la O vie. Senhor fez-me conhecer o caminho da vida. Ozana posa lakisa yo. Você precisa de Ozana amor. posa Yesu atalisa yo. Você precisa que Jesus Parce que Pierre alobi yango te. Pedro disse, Natamboli na mutu oyo. eu andei com esse Alakisi ngai mpenza nde nzela yango. mesmo Sentier ya vie. caminho. La vie yango ezosala nini? A tal vida tá fazendo. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. O Senhor fez-me conhecer o caminho. Tu me rempliras de joie par ta présence. Senhor, enchei-me de alegria na Bien-aimé, le royaume de Dieu, o reino de Deus. la vie éternelle est à présent. É o presente. Kaka soko ndimi Yesu lokola É mokonzi pe somente mobikisi. aceitar Jesus como Senhor. Olobi ete te, Dizendo não, na brincar muito, eu brinquei bastante. na simbi muito, Eu peguei ali muito. na lobi mingi. Eu até falei muito. Maintenant, je dois prendre une E décision. agora vou tomar uma Et ça, moi, à contrôle, o bien-aimé. mês do controle. Est-ce que tu as la vie éternelle? Tens a vida Parce que Jésus que Jesus, égale la connaissance, il y a véritable nom de Dieu. no verdadeiro nome de Deus, Égale la connaissance, il y a Nzambe ya solo. é igual ao conhecimento de Deus. Soki okoti kati na Yesu. Tu entras dentro, Olobi ozwa décision. dizendo vou tomar decisão, Oloba ete non. dizendo não, Nga nazotelema. eu vou levar, Nazozwa décision vou tomar uma decisão. ya kozwa Yesu na bomoi na ngai. Receber Jesus na minha vida. Po naza na posa ya la vie Porque éternelle. eu preciso da vida eterna. Pona kosisa bien aimé. Mukanda na Jean chapitre 1er verset 12. João capítulo 1, versículo 2. Elobi boye. Diz o seguinte: À tous ceux qui l'ont reçu, aquele todo que receberam, il leur a donné le pouvoir e lhes deu o poder de devenir enfants de Dieu. tornar. Oza na posa okoma mwana Você nzambe. precisa de ser. Mwana na nzambe égale la vie O éternelle. filho de Deus é igual à vida. Te naza mwana nzambe te mpo nayaka na église. Eu não sou filho de Deus porque eu vim à igreja. Naza mwana nzambe te mpo na mataka na Eu montagne. não sou filho de Deus porque Mais naza mwana nzambe parce que j'ai la vie à moi. J'ai Jésus à moi. Naza na Yesu kati na nga. então Jesus se Eya na buto eya na moi. sendo de noite. Nakobanga eloko te parce que Nunca Yesu aza saberei kati na nada ngai. porque Jesus está em mim. Nakoma na niveau wana. Chegar naquele nível. nakobanga liwa te parce que naza na Yesu nayebi ke nazokende kokutana. Oh, lelo soko oyoki chrétien azobela Marlène ayebisi bino ate na banda koba tala na banda kobanga Marlene não ouviu. na banda kobanga Que ela te amém. nzoka le sele nzela ya kokutana na Yesu masi ezala moko O único caminho mpo nano aye te porque ainda não veio. nazala prêt kolobake non Você é pronto dizendo não? mama soko oyoki moto abeli akoti hôpital atunaka eske Se mamãe vê alguém que conhece está aí no hospital, vai lhe atunake ele pergunta assim, Yesu aza nani Jesus é quem? eske oyamba Yesu Será que tu já recebeu Jesus? soko okufi lelo kozala E wapi agora se morrer, mpo na yo Yesu aza nani pratique quem é Jesus? Yesu aza dimanche Jesus é domingo? mpo na yo Yesu aza nani Pratique quem é Jesus? eske okomi na niveau déjà ke Será que já cheguei a Yesu azala mokonzi na yo Jesus seu mpo ozala na la vie éternelle pratique a vida mpo so oza na vie éternelle nde Yesu aza mokonzi na e yo aí Jesus seu rei. mpo okobandana na vie éternelle tokobandana na kozala na Não Yesu vais começar na vida eterna. nde Yesu apesi yo la vie éternelle Jesus te dará a vida eza te ke naza na vie éternelle mpo na na église Não é que tem te naza na vie éternelle parce que Yesu aza kati na nga Jesus está aza kati na nga Ele está dentro lolenge na ngai da minha maneira. ata na ndenge na nga kaka oyo ata na kobekameka oyo Ele pode tentar. me naza na Yesu kati na nga Então Jesus dentro. nde Yesu akokontamine la vie Aí éternelle Jesus vai contaminar a vida eterna. akopesa oyo yango Vai te dar. kanga miso place ozali bien aimé Fecha os teus olhos. banda kokota na réflexion ya vie na yo Começa a entrar na reflexão. eske oza na Yesu kati na bomoi na yo Tem Jesus na sua vida. eske oza na vie éternelle na bomoi na yo Tens a vida eterna. balobi teke vie éternelle okozwa yango soki olingi kokufa Não é que a vida eterna Tem. quando queres morrer. okozwa yango te soki okangi misu Não vai ter quando vai fechar. balobi la vie éternelle A vida c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu E aqueles que te conhecem tu. eske obandi déjà koyeba le seul vrai Dieu Será que tu conheces o único verdadeiro Deus? yo nano bandi kocomprendre te esika ozali Ainda que ainda não compreendeu onde tu otomboli loboko vai levantar somente a mão.
otomboka loboko lobi nga naza na posa na yeba nzambe solo Também vai dizer, vai levantar. nga naza na posa na kuta na nzambe naza na posa ya connaissance ya Eu nzambe quero ter conhecimento de naza na posa ya connaissance ya nzambe Eu preciso de conhecimento de nayeba nzambe solo balobi aza unique mpe azali véritable Deus, que é o único e verdadeiro. kitisa loboko na yo bien aimé Baixa a tua mão. banda kobondela E sikoyo agora começa a orar. yebisa nzambe Diga a Deus, naza na posa nayeba yo eu preciso te conhecer. naza na posa okoma nzambe na nga Quero que o Senhor te torne meu. naza na posa ozala ya ngai Eu quero que o Senhor seja meu. bondela na kombo na yesu masiya Ora em nome do Senhor Jesus. Loba amen na bakri ya jibile. Amen na bakri ya jibile. Nzambe apambola biso. Nzambe apambola pe motei. Deus também abençoe o preletor. Eza folie ya prédication muto ekangolaka. A loucura da pregação que liberta. Ete jour après jour. E dia após dia. Toyokaka liloba na Nzambe. Nós temos ouvido a palavra de Deus. Eza liloba nde. É somente a palavra. Oyo ebongisaka bato eza liloba. Modifica as pessoas é a palavra. Oyo ekomplikaka bato eza liloba. Complica também as pessoas é a palavra. Ok, batei biso sur la vie éternelle. Nos pregaram sobre a vida eterna. Mais prophétie na yango. Mas a sua profecia Eza église prophétique. é uma igreja profética. Bateya nyonso eza na prophétie. Toda a pregação tem tido uma profecia. Bapesaki prophétie avant bateya. Deram a profecia antes de pregar. Nzambe alobaki Deus disse, bazoteya sur la conduite. estavam a pregar sobre a conduta. Conduite égale norme, les normes. A conduta é igual às normas. Elakisi vie éternelle Implica dizer a vida eterna. eza na conduite na yango. Tem as suas condutas. Ndenge nini moto akose conduire Como é que a pessoa pode se comportar? po ete azwa vie Para éternelle. ter a vida eterna. Conduite yango nde norme, banorme, balolenge ya kotambola, balolenge ya kozala, As formas de andar. lolenge ya kosala. As maneiras de trabalhar. Yango nde batei biso. É que foi pregado. Moto akoki kozwa vie éternelle te Você não pode receber a vida eterna soki aza na banorme te. se não tiver as normas. Banorme yango bapesi E biso. as normas é que nos devem. Balobi koyeba Nzambe São conhecer a Deus mpe moto oyo ye atindi. e a pessoa que ele enviou. Wana eza banorme. Aqueles são normas. Soki te okotambola Senão vais andar. nalingi vie Eu éternelle. quero a vida eterna. Vie éternelle. Vida eterna. Lokola nakufaka noki te. Como eu não morro rapidamente. Bible elobi bato ya milai A Bíblia diz as pessoas aowumela ata 120 ans. podem Yo okokanisa lokola naza molai só pensar como oli oluka banorme Você procurar as normas mpo ete ozwa vie para ter éternelle. a vida eterna. okumela mikolo ebele na se na moi. Demorar muito Eza yango te tempo vie para éternelle. Não é isso a vida eterna. kosala succès na vie Fazer sucesso na vida. eza yango te vie Não é éternelle. isso a vida eterna. batei sur les normes Pregaram sobre as normas pour avoir la vie para éternelle. ver para Conduite nini qual é a conduta, lolenge nini moto akozala qual é a forma de ser po ete azwa vie para ter éternelle. a vida eterna. balobi ifo koyeba nzambe Tem que conhecer mpe Deus moto oyo ye atinda e conhecer a pessoa. Que elakisi ele babiloko nyonso ya bonzambe todas as coisas divinas azwi atie yango na moto colocou no homem azwi moto wana e atindi aquele homem mandou. mpo na jean 3 okoyoka João 3 vai ouvir ngai naza mongongo ya oyo que batindi eu sou a voz daquele. elakisi bonzambe nyonso Quer dizer, toda a divindade ezali na kati ya jean está dentro de João. nde soki oyoki Se tu ouvires, aplanise le sentier du seigneur vão planear o caminho do Senhor. boyoka mongongo oyo Vão ouvir essa voz. wana directement
ozobongama po ete omona On se nzambe prépare para ver Deus. wana ezali banorme Aqueles são ezali na nzela ya folie ya e prédication através da loucura da pregação nde bateyi biso que nos pregaram, il faut recevoir mutu yango oyo tem batindi que receber o il faut enviado, kokroire na ye tem que crer po nele, ye azali porte porque ele é a ye porta. akotaka ngulungulu Ele te não entra assim. na Jean 10 alobi moi je suis la porte de la bergerie No João 10 está dizendo, eu sou a porta do curral. nayebi bampate baza na kati Eu conheço as bango mpe bayebi mongongo na e ngai eles também conhecem a minha ngai porta. nakotaka na porte Eu entro pela porta nalesaka e eu alimento. soki mutu ayambi nga Se alguém me soki mutu ayebi nga Se alguém me conhecer, akokota mpe akobima vai Jean entrar, 10 vai elobi sair bongo também, a Bíblia diz. akokota mpe Ele akobima vai entrar e também vai me sair. mercenaire Mas o ye mercenário, akotaka na janela ele entra pela janela. ye mosala na ye O kobebisa seu trabalho é estragar. yango moteyi alobi É que o pregador acabou de oyo dizer. tozoyoka eza eloko O que mosusu estamos a ouvir é outra eza na coisa. moto moko te azoyebisa ete oyo eza eloko Não mosusu tem outra pessoa que está a dizer que esse bazoyebisa ye te oyo eza eloko não mosusu estão lhe falar que esse é outra coisa. alobi soki toyoki Disseram que se nós ouvirmos, tozoyoka eloko mosusu estamos a ouvir outra coisa. ntango tozoteya Assim que estamos a pregar, biso toteya deja nós já pregamos. tozoteya eloko Estamos mosusu a pregar outra bongo coisa. oyo toteya eza nini O que nós pregamos é o quê? balobi na bergerie Que na pastagem ou no curral, babrebi bazoyoka mongongo ndenge as mosusu ovelhas estão a ouvir a voz par de rapport na ya assassin oyo em ayava relação com o assassino que veio. alobi oyo toyoka eza nini Que o que nós ouvimos é o quê? vendredi ntango toteyi E sexta-feira, quando pregamos, tosilisi na mateya acabamos na pregação, moto moko alobi alguém disse, ngai na bando koyoka parole nyonso eu ouvi a nazoyoka lokola gilete é como lâmina. parole nyonso lokola gilete sur les dons É toda oza na parte don como lâmina. sobre obungisa yango ozwa te balobi parole nyonso nazoyoka lokola gilete nazoyoka lokola mabele efungwama nakota como se fosse mabele a terra ezipama abrir e eu entrar para me enterrar. elakisi oyo nayoka liboso eza nini Quer dizer, o que eu tinha ouvido antes, oyo nategeya liboso eza o nini que eu preguei antes é o quê? oyo bayebisanga liboso eza O que nini me disseram antes é o ezali quê? komene wapi kasi E levava aonde? yango bateyi biso É que nos pregaram. balobi soki ofixe baregard Se você fixar os seus olhares epai ya moto oyo batinda na pessoa que foi, ozala rayonna na joie vai estar balobi miso ekotela lisu te os olhos não ficarão mais vermelhos. ezali par rapport na koyoka Em relação mpo na nini nayoka tro o que eu ouvi, me miso etelaka ngai mas os olhos sempre mpo na ficam nini vermelhos. nasala tro Por que eu trabalhei bastante? natosa tro Eu obedeci. me miso etela ngai Mas os olhos sempre me awa bazotalisa Mas biso aqui estão nos la mostrando vie éternelle a vida eterna c'est de connaître Dieu é de conhecer o Deus et celui qui l'a envoyé e aquele que lhe enviou. souligne Vai connaissance sublinhar conhecimento. elakisi connaissance Quer dizer, vie conhecimento. éternelle ezo reposer sur la A connaissance vida eterna está pausada sobre o conhecimento. eza na conduite na yango Tem a sua eza na banorme na as yango suas normas. banorme yango E as normas, nkombo na yango connaissance o seu nome é il faut conhecimento. koyeba Tem que conhecer. oyeba Conhecer o me miso conheceu, rouge mas os olhos vermelhos. osala Trabalhou, me miso mas os rouge olhos vermelhos. soki marene alobi prophète ayebisi biso kobela vertige Disse que o profeta me elakisi okokufa quer dizer, vais morrer. alobi vertige oyo komema yo Essa verdade me vai te okufi levar. te Mas não morreu. numoreo Não morreu. me esika outi bayebisi oyo te marlene azokufa Mas onde saiu, não te disseram que Marlene vai morrer. me esika okutani balobi okobela vertige okokufa Mas onde você se encontrou com alguém, está dizendo que você vai ter vertigem e vai morrer. elakisi nzambe amonaki kufa te yango bayebisaki yo Quer te dizer, Deus não viu a morte. oh, você amen não falar. église hein? Un Timothée 6, 12 batiaki biso vendredi. Timothée 6, 12 nos pregaram sexta-feira. Combat les vrais combats, les bons combats de la foi Combate o bom combate da fé et saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. e pega a vida eterna no qual onde está estabelecido. Vie éternelle eza te tozalaka na église. A vida eterna 1 Timothée 6 verset 12. 1 de Timóteo 6. bitumba na yo ya molimo kotika te Só o combate espiritual não deixa. kobwakisa foi te. Não rejeita a fé. Saisis la vie éternelle Pega a vida eterna. à laquelle tu as été appelé. Onde você. elakisi eloko babengeli Quer biso dizer, a coisa ata na koteya mesmo na pregação, ata na koyoka mesmo na ouvir, ata na kotonga temple mesmo a edificar, ata na o templo, koprofetize mesmo a profetizar, ata na kosala mesmo nyonso a fazer tudo. eloko nazobunda nango na simba. Que tu appelé Saisis la vie éternelle é pegar a vida à eterna, laquelle tu as été appelé. no qual eloko babengeli yo a coisa
no que você foi chamado. osimba vie É para éternelle pegar a vida nzambe eterna. soki nakufi Deus, eu namoniata miso na yo Família, nzambe na nyonso Senhor, em tudo. soki vie éternelle Se a vida. lazare anyokwami na se na moi Lázaro foi. mais vie Sofreu éternelle aqui no mundo. mais na ase vida échappe eterna. na vie éternelle te Não se escapou na vida eterna. vie éternelle asimbi A yango vida eterna pegou. différent na riche Diferente com rico. amene vie joyeuse et brillante na se na Rico moi levou uma vida alegre. mais ye atena compte te ya vie éternelle Mas não tomou conta da vida eterna. bible elobi en proie au tourment A Bíblia diz. ele mitungisi foi no ezwi ye minyoko ezwi ye tormento, sofrimento. Père Abraham, Pai Abraão. nabosanaki Eu esqueci. ntango nazalaki na se na Quando moi estava no mundo. eza na eloko natia motema te Alguma coisa que- nayebaki te ete deuxième vie Eu não ezali sabia que essa segunda awa vida. nakufi Aqui tomou litanga ya mai somente uma gota de alobi água. espoir eza lisu te Não há mais esperança. saisis la vie éternelle Segura a vida eterna. soki oye awa na eglise Se você virar sala aqui, nyonso ozosala faz tudo que po ekopesa yo couronne que vai te dar coroa. ekotongela yo Que ndako vai te construir a casa. kuna epai ya nzambe Lá, Deus. mpo yesu alobi bandako eza Porque Jesus disse: soki "Tem ezalaka te nalinga nayebisa se não bino tivesse, eu deveria vos falar. nakei mpe nakoya Eu kozonga vou e voltarei. pesa nyonso Dá ozopesa tudo. sala que nyonso vai dar. ozosala Faz tudo que vai fazer. mais il faut kosaisir Mas tem que segurar. na nyonso nazosala Pelo todo que estou fazendo. nasimba vie Vou éternelle segurar a vida eterna. yo moko simba Você próprio segura. kopesa moto mosusu te Não asimbela outra yo pessoa para segurar. nzambe nakolonga Senhor, eu vou vencer. nakolonga te Eu vou vencer. nzambe nakolonga Eu vou vencer. nakolonga te Eu não vou vencer. soki te nazosala mosala ya pamba Senão eu estou a fazer o trabalho em vão. ekosunga yo Vai te ajudar. lokola oyo azali mosantu Como ele é santo. oyo abengi yo O que te chamou. yo mpe ezala mosantu Você também na santo. conduite nyonso okozala na yango Em todas as po ete que mokolo tem. ya suka Porque no último dia, osaisir vie para éternelle segurar a vida eterna. batei biso conduite mpo ozwa vie Nos éternelle pegar uma conduta para ter a vida eterna. egal les normes Igual às normas. ndenge nini okosala Como é que ndenge pode fazer? okotambola ndenge nini okozala na Como é eglise que vai andar e como é que vai estar na igreja? na mercredi Quarta-feira. nakuti bato babana kopose baquestion nzambe azotalisa ngai Deus está me mostrando, encontrar as pessoas que apose question na répondre me oyo nani oyo nde abana kosala nini Esse aqui é nabi te ele. oyo Esse aqui é ele. na répondre Eu respondi. nabi mutu oyo Disse esse homem. ye mutu aloba Ele que disse ntango tozoketanga que quando íamos estudar, alobi bosinye disse mokanda assina essa carta, koloba ete communauté ekozwa biso na charge te dizendo que a comunidade não vai nos tomar conta. bokende na ndenge na bino Vão da vossa forma. nabi mwasi na ye Já a sua esposa eleki passou. mutu ya mibale aye A segunda pessoa veio. mboka eza bien te A cidade não está boa. nabi yo nde olingi obongisa yango Você, quem quer tala na ajudar, ndenge olati veja da forma que você vestiu. epole mosusu etombwama Outra. mosusu ekiti nga nalobi kutu eza distraction Isso é mesmo distração. mpo nayoki moto ya liboso apose question Ouviu a primeira pessoa perguntar. napesi ye réponse oyo nani yo ozoya na likambo Agora mosusu você vem com outra coisa. nabi eza distraction Essa é distração. nabi ezera na longa dayere nga naza na jibile Ah, sai porque eu estou no jogo. na mardi nateyaki Terça-feira. wana nga preguei. natei lendi na montagne Segunda-feira preguei. nga nalobi nateyaki mardi Eu disse preguei terça-feira. ezera na longo eza distraction Sai, eu nga okende kosola na nzambe apesa nga don ya koteya Eu vou conversar com Deus para me dar dom de Tema. pregar. Para me dar tema. ya koteya jeudi na De jibile pregar quinta-feira no jogo. apesi nga le don Me deu o dom. elakisi yo ozomona mateya Quer dizer, você está vendo a pregação, normal me nzambe azomona yango jibile mas Deus está vendo. oh amen église ntango bozoka tozokatana nazokoka te o alobi mutu moko te alobi jamais mateya ya jeudi ya vendredi Sexta-feira. nzambe ayebisa nga jibile Deus me disse júbilo. toza na jibile Estamos no júbilo. soki jibile délivrance eza absolue Esse júbilo, a libertação é absoluta. mateya nini eza délivrance eza absolue te Qual é a pregação que ya lendi ou bien mardi elakisi mateya nyonso eza jibile Quer dizer, todas. oh amen église na bia ye distraction nakende kozwa mateya ya koteya Distração, ya você koteya tem pregação jeudi para me pregar quinta-feira. mateya eza jibile Pregação é ezomema bango na bato na délivrance Jean 14 6 banorme 14:6, as normas. moteya alobi O pregador. yo koloba te na pwasa namoni nzambe Você não vai dizer balobi te Deus, não. vie A éternelle vida eterna. eza na mutu Tem mutu alguém. yango ye wana babengi E yesu aquela pessoa foi chamada de Jean 14 6 João 14:16. 16, aliás. balobi Disseram:
Je suis le chemin, Eu sou o caminho, ma norme, as normas il y a vie da éternelle. vida eterna. Moté ya lobi déjà. O pregador já disse Et comme na que Yesu. o seu nome é Jesus. Je suis le chemin, Eu sou o caminho, la vérité a verdade et la vie. e a vida. Nul ne vient au Père Ninguém vem ao Pai que par moi. senão por mim. Ba norme. As normas. Yo kozala na poisson. Você, Naza ya Nzambe. eu sou de O Deus. recevoir Christ lokola Seigneur pe sauver na ye. Você não recebeu Jesus Cristo como Oyo Salvador. kaka toli na ye te apesaka tongo pe poko. Oyo kaka te. Você nunca ouviu. Bakode na ye Os seus códigos oyebi yango te. você não conhece. Mukolo moko te. Nenhum dia. Okozwa vie Tu éternelle. vai ter vida eterna. Baopesa ligne ya conduite les normes. Estamos a dar a linha da conduta, as normas. Yesu azali chemin, Jesus é vérité o pe caminho, vie. a verdade e a vida. Nul ne vient au Père Ninguém vem ao que Pai par moi. senão por mim. So yo recevoir Christ lokola Seigneur pe Se sauver te. receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Yo koloba te lobi kuna to na yambaki. você não fala Lobi kuna na eu yambi. recebi. Jamais. Onde recebi, Soki não. oyamba Se tu receber, okotikala jamais koyamba lisusu. nunca vai receber de novo. Oyamba te Nunca recebeu. na baye nyonso bayamba. Aquele todo que o recebeu, Jean 12 balobi. João 1:12, Il leur a donné le pouvoir lhe foi dado o de poder devenir enfants de Dieu, tornar filho de lesquels sont nés. os quais Yo nani oyamba obotama sika te. você quem recebeu que nunca foi. Ndenge oza na pouvoir te Como é que não tens poder ya kodomine biloko edominaka de yo. dominar as coisas que te dominam? Non, eza formalité. São formalidades. Oyo basaka nani ayambi Você vai dizer quem recebeu, ngai nayambi me bato nyonso bayamba mas toda pessoa recebeu. apesa bango pouvoir Deus principe yango wana o princípio é aquele. ndenge nini oyamba bapesa yo pouvoir Como te é que recebeu não te deram poder? apesa bango pouvoir ya kodevenir enfant de Dieu lesquels sont nés non de la volonté des hommes ni du sang mais de la volonté de Dieu. Eza lisusu te papa mutu asalanga boye kindoki ya papa oh koko mutu abokolanga jamais pouvoir wana eza na volonté lisu ya mutu te yo ekomi ndenge nini oza kaka ndenge koko na yo asala yo non oyamba nano te mutu nyonso ayamba azwa pouvoir il leur a donné azwi pouvoir apesi Lhes foi dado o poder mpo obotama no na makila lisusu para nascer, não é mais no sangue. te obotama te oza obligé Está obrigado kobotama nascer, korecevoir receber Christ lokola Seigneur pe como sauver Senhor e Deus Salvador. mpo bato mibale bakoki koevre na kati ya mutu te Porque duas pessoas ou não bien podem ouvir Christ ou bien mutu mosusu ou Cristo ou outra pessoa. est ce que oyamba Será que recebeu? ozozela vie éternelle Você está esperando a vida eterna? ozela yango na moi makasi Está esperando no pleno dia? beula akwei Beula caiu. beula Beula. yesu aza nani Quem é Jesus? alobi na kikongo Falou em Kikongo. ake mfumu Ele é o rei. nalobi te Disse não. oyo apesaka éternel a vie éternelle O que dá vida eterna aza mfumu te não é rei. ye nde seigneur ya solo Ele é o Senhor. me oyo apesaka vie Ele éternelle que dá vida eterna. il faut azala sauver Tem que ser il faut salvador. azala mobikisi Tem que ser o salvador. nabi te Disse não. oyo apesaka sali O que dá salvação. aza sauver Eu sou- loba akombo mosusu Fala outro nome. ake mvulusi Ele é o Redentor. nalobi wi O Redentor, Salvador. nde nasimba nabondeli mpo na ye É que o rei. soki alobi seigneur aza seigneur likolo ya bato nyonso Você fala Senhor. akosala yo nyonso akoki kosala yo Ele pode fazer todo. Pode fazer. baseigneur baza ebele Os senhores são muitos. ake mvulusi Ele é o Salvador. nalobi wi aza mvulusi Disse Senhor Salvador. nde nabondeli mpo na ye Por isso que eu orei por ele. baseigneur baza ebele Os senhores são muitos. oza na seigneur na yo Tem oyo o adominaka yo Senhor. est ce que orecevoir kristo lokola seigneur mpe Será sauver que recebeu Cristo como mpo na Senhor nini e kasi Salvador? bapesa yo pouvoir te mpo pouvoir epesa bapesaka kopesa O poder se dá. okoma mwana na Para nzambe tornar filho de Deus. nini ya bomwana ya nzambe oza nango O que é que o filho de Deus ndenge ozomona tem? nini O que é que você tem? nini otiki Que é o fato de lokuta otiki kanda otiki soki otiki kindumba otiki kindoki otiki badésir bamposa prazeres. badésir nyonso oza Todos nango os prazeres. nani ayebisi oza mwana na nzambe E quem te disse que você é o filho de Deus? nani ayebisi Quem te disse? te oza plein na badésir Está cheia de prazer. oza mwana na nzambe te Ainda não és filho de Deus. oza nanu te Ainda não és. oyaka na église Você tem vindo à igreja. mpo motu oyo ayamba Porque aquele que oyo recebeu, batransforma que foi transformado,
apesi ye pouvoir Lhe foi dado o poder ya kozala mwana de ser filho. mwana kotrahir te Filho não pode trair. bayebisaki biso soki oza mwana Francis, você é filho. na Jean 18 bateyaki biso No João 18 nos pregaram. alobi nini liboso ya pilate Perante il faut liboso ya pilate mpo baconfirme ete oza mwana Convém o seu perante o lado para te confirmar que és filho. ozokanga monoko Tá fechado a boca. oza na eloko kosalanga te Não tens nada soki meu. likolo Seu. tata na ngai alobi eloko Meu te pai não fará nada. liboso ya pilate nde bakoconfirme bana Perante Pilato é que vão confirmar filhos. il faut liboso ya Tem que pilate ser perante o Pilato. olobi nini baboma yo Vão te matar. royaume na ngai eza awa te ngai naza moto ya Eu likolo sou do céu. boboma Podem yo matar. liboso ya pilate oresistaka Se você resiste, estce odefandaka tata na yo você defende seu pai. oza sire Você tem certeza? odefandaka tata na yo Você defende o seu pai. na kati na yo ya solo Dentro de ti. bakoyebisa yo ete oza défenseur Vão te dizer que você é defensor. liboso ya pilate Perante o Pilato. oui vendredi batei biso Sexta-feira nós pregamos. balobi il faut kozwa sentiment ezalaki na kriste liboso ya pilate Que tem que ter sentimento. que Profecia está ezalaki bongo do Pilato. liboso ya pilate nde baconfirmaka bana Perante o Pilato é que se confirmam os filhos. mon royaume n'est pas de ce monde O meu reino não é desse mundo. bokonzi na ngai eza O likolo meu reino está nos céus. yo oza na eloko ya kosala ngai te Tu não tens nada so likolo elobi te seu azopresente likolo azopresente tata na ye estce opresentaka tata na yo nani akosi yo Quem te mentiu? ete oza prêt ya koatteindre vie éternelle okosaisir yango na nini Em quê? odefandaka nani Você defende quem? babouge yo kaka Ou vão te mexer sua soki église ndenge motei alobi Seu pregador alobi bazokosa bino ekozala ya nani ekozala ya vai te nani mentir, vai ser de ekozala ya nani Vai ser de quem? yango eza église prophétique É uma igreja profética. ekozala ya yo soki osali makasi yo comme prophète Vai ser teu se você fazer. Pois é, igreja profética. Porque é uma igreja profética. ekozala ya yo Vai ser teu. oyo ezala prophète ye wana nde akotikala Quem wana será profeta é que vai ficar com a oza pessoa. prophète Você é profeta. oyo eza église prophétique Essa é a igreja profética. otuna église eza nani Vai perguntar se é igreja. batinda yo osenga mbongo Vão te mandar. niko osenga mbongo bakende kotonga soki bakopesa ata Nico 50 pede dinheiro para ir construir, se vão te dar 5 yo ozotuna église ekotikala na nani Você vai perguntar se a igreja vai ficar de quem? soki david ayebaka église eza nani alingi atonga Se te Davi soubesse a igreja era de quem? Não ekotikala na bana ya israele Aí vai ficar alingi atonga te na munoko alobi na boca disso, mpo na oyo nzambe asali na vi na ngai pelo tudo que Deus fez na minha vida. nazotonga temple mpo na Eu nzambe vou edificar templo para Deus. oyo akotikala profete akotikala oyo akotikala kosala misala baosala bino bozala bana na nzambe bozwa pouvoir wana bokotikala na église Vamos ficar na igreja. bayebisaki katia wapi ye Cá, tá onde? Cá. azalaki awa katia bayebisaki mama azokufa Cátia, ele falou, ai, mamãe tá morrendo. don azotika epa nani O dom vai deixar no quem? awa na penyele alobi ye na grâce Ela e graça. balobi grâce te ye badiscrédite ye ye katia balobi katia yo ozalaka distance na mama ye moko moto amonaki Ela message pouco que vai a mensagem. moye kopesa bino likabo eza te Tá muito distante. sikoyo yo ozotuna église ekotikala na nani Agora vai te perguntar a igreja vai ficar com quem? église wana bakozwa moto batomboli église bake kokunda na moto A igreja não vão levantar. ou bien yo nde balobi saisir vie éternelle mpo ntango mama kozala te yo continue mosala bino boyokaka te likabo soki eli akufi akei azwi apesi elize alingi akende apesi ye joas akoki te aza goyigoyi parese bake kokunda moto oyo bayebi te ntango atutani areprendre vie effort nini bozosala Qual é o esforço que estão fazendo? eza ya kotuna église kotikala na nani É de perguntar se a igreja vai ficar com quem? ou bien ya kolite Ou de lutar. oh amen oh ya kolite nazalanga na église mpo na vie éternel saisir ntango mosusu yo kokufa ava ngai Talvez vai morrer. masungu na yo ekobomisa yo ava ngai Vai te fazer matar. yo ozoluka église kotikala na nani ozoluka kosaisir vie éternelle Você procura segurar a vida eterna. oh amen oh est ce que bozolanda message toluka kosaisir nini o Como procurar segurar a vida eterna?
Yoko luka te temple kotikala na nani? Você não procura quem vai Bongo bana oboti bakotikala na os nani? filhos que você nasceu. Bongo sali na ndako ya yo moko. A sua Ekotikala na nani com yo? quem? Ekotikala na nani? Vai ficar com quem? Wana eza église prophétique ezoluka. Aquele é a igreja. Soki mama akufi bato mosusu batikali. Se a mamãe morrer, outra Église prophétique bato bazoya. Bao bakokuta presa bino mpe bokolia bokomela. Bokontinue mosala tolobi tokosala ekole bato balobi tosala ekole. Yo kokontinue kosala ekole. Osombi parti vai wana. comprar aquela parte Osala hôpital, osala nini wana. e muitas coisas. Ekozala une bonne chose. Vai ser uma boa coisa. Il faut que saisir vie éternelle. Tem que procurar segurar a vida eterna. Nazana pouvoir te en tout cas na yambate. Eu não tenho poder porque eu não Bazo discréditer yo bazo longola déjà. posso acreditar. Batei biso. Não pregar. Il faut qu'on y ait le seul vrai Dieu. Tem que conhecer La o connaissance verdadeiro, du o seul único vrai verdadeiro. Dieu. Conhecer Ba o norme. verdadeiro. Bazo pesa ba norme. Uma das normas. Tolanda awa. Vamos seguir. Bana mike balandaka. Os pequenos também podem Connaissance ya seul vrai Dieu. conhecimento do único verdadeiro Deus. Ela qui so yo lobi vrai Dieu mususu azali. Azali. Acte 17 23. Sim, tem Atos 17 e 23. Paul alobi. Oh, ngana kamwe. Eu estou admirando. Po mote ya lobi oyo toteya ezanini oyo toyoka ezanini. Pregamos o que Paul alobi ntango nazoleka na moni pankarte ya monene. Paulo disse. A un Dieu inconnu. Está escrito a um Deus desconhecido. Un Dieu 17 23. Acte 17 23. Atos 17 e 23. A un Dieu inconnu. A um Deus Nzambe oyo ayebani te. o Deus desconhecido. Orevere Paul akamwe. Deus, Paulo admirou. Bino bofukamaka liboso ya nzambe oyo ayebani te. Perante a Deus desconhecido. Combien tolekisi vie Quando passamos a vida. basi bazofanda na baprofete po profete alobi ava nasala mosala. Mulher A un Dieu que estava inconnu. relacionada com os profetas antes de fazer trabalho. Tem que tosala mosala ebele. fizemos muito trabalho. Afanda na profete. Afanda na profete. Afanda na profete. Afanda na profete avant salanga mosala. Antes de A un Dieu inconnu. a um Deus desconhecido. Vous révérez ce que vous ne connaissez pas. Vocês vão ver o que vocês não Olekisi vi na yo fez passar sua vida na ba Dieu inconnu. nos deuses de Mais la vie éternelle, Mas na vida c'est à eterna savoir é saber le seul vrai o Dieu. conhecer o verdadeiro único La Deus. connaissance O conhecimento du Dieu vivant. de Deus vivo. Mais yo, Mas tu, vous révérez sans le connaître. você Oyebi te eloko osalaka okendaka na não église. sabe o que fazer. Plein bolongola sapato balongoli. Tira o sapato. Batia wili biso mpe totiaka na mama Florence. Vão meter as Toke kuna biso mpe na ligi totiaka. na liga também. Meter. Vous révérez ce que vous ne connaissez pas. Vocês vão ver o que vocês não conhecem. Mais ngai Paul Mas eu, Paulo, nazokuannonce bino eu estou vos anunciar. nzambe oyo azali créateur O Deus que é o Criador, oyo akela likolo mpe se criou os céus e a terra. na kati na ye respiration. Dentro dele há respiração. bamindele basala Os brancos fizeram a respiration eza te respiração não há. na kati ya nzambe wana Dentro daquele Deus, être o ser, o ser o ser, na kati na ye dentro dele. ye wana nde nazoyebisa É bino o que estou vos anunciando. philippiens 3:8 Filipenses 3:8. soki oyebi ye Se tu conhecer, paul alobi Paulo disse, nayeba natambola andei. je regarde toutes choses comme de la boue nazotala makambo nyonso oyo nyonso naleka na vie lokola lama Como lama, à cause de l'excellence por causa da excelência, de la connaissance conhecimento de Jésus-Christ mon Seigneur. de Jesus Cristo, meu Senhor. Connaissance. Conhecimento. Vie éternelle. A vida Il eterna. faut koyeba. Koyeba ya muke te. Não conhecer, Koyeba avec excellence. conhecer com excelência. Elakisi koyeba lisusu. Conhecer mais. Nayebaki ndambo. Eu conheci. Il faut nayeba lisusu. Il faut nayeba lisusu. Il faut nayeba Vou lisusu. conhecer mais. Excellence na A connaissance. excelência do conhecimento. Lobi kuna tosololi ntango nzambe alobi soki oza na don koyeba nini ezoleka. Ontem conversamos quando Deus disse Nini balobi disconfiance o que disse na vendredi mwana ayebisi ngai mama soki omoni disconfiance wana Mas você vê ya solo mokolo mosusu na banda obele é verdade um dia mpo nga batalisi ngai mwana awa
Desconfiança. É filho de Alobi ya solo. Isso é verdade. Tango la bana obela. Quando eu tava Azaka na zemi. eu tinha gravidez. Na loti mama azofina nga mongongo. Eu sonhei, mamãe tá me apertando no pescoço. Nalobi na mwana azaki pene na Eu ngai. falei no filho que tava Ya lobi apertando. o ndenge nini ya azofina ikokozala ikokozala. Ah, como é que tá me apertando? Il faut koma kino na excellence Tem que chegar até no excelência ya koyeba. de conhecer. Oyo aza nani, oyo aza nani, oyo aza nani. Bino boyebaka ndambo. Vocês sabem um bocado. Un Dieu inconnu. Há um Deus desconhecido. Tokei basala biso bino nyonso tokei. Tokei baloba na biso tokei. Vamos falar. Mais il faut koma na excellence Tem que chegar na ya na connaissance. excelência do conhecimento. Oyo aza ndenge nini, oyo aza ndenge nini, oyo aza ndenge nini, oyo aza ndenge nini. Bato oyo bayebi. Os que conhecem, Oyo moto ayaka ayobi ngai mama Florence. vem a mamãe. Dudu moto ayaka kozwa yo mbongo aya na nkombo ya nani? A pessoa que veio te receber do dinheiro. Alô, Bani. Vem em nome de quem? Disso foi. Eu Oyo sou ozwi na jubilé. Eu vim receber dinheiro. Você recebeu o dinheiro. Ele disse, mamãe Florence é que nos dá dinheiro. Como é que ele vai vir receber? elakisi soki okomi na excellence okoyeba réponse ya Quer kopesa. dizer, se você chegar na Oh, excelência, est-ce que você bozolanda vai nga? responder. Il faut okóma na niveau Tem que excellence. chegar no nível. soki te bakoya apesa mwana nakende na ye ngai mama Florence. Okozwa mwana opesi lobi na ntongo mwana akufi. Vai entregar. Excellence. Excelência. La connaissance Conhecimento. ya ndambu te. Major? Não é parcial. Connaissance ya moke te. Não é conhecimento parcial. Il faut Tem excellence. que ser inteiro. Il faut koyeba Tem que trop. conhecer. O comprendre. E vai saber, vai compreender. Mais yo soki bayebisi obeli vertige. Mas se eu te falar, tá doendo, tem vertigem. Yo oyoki vertige. Você tem vertigem. Olobi en tout cas balobi vrai. Ah, é verdade. Falar Yango Israel aumeli bambula ebele na Os Babilone. Israel permaneceu muito Balobi tempo em biso mpe Babilônia. nzambe asisite biso baprofete na Babilone. Nós também, Deus suscitou. Selon Jérémie 29 bateyaki biso bongo. Balobi olie bali te bakende esika profete azali Que ele não sabia na Jérusalem. onde tem profeta. Balobi baprofete ya Babilone bango mpe babandi koprofetize. Não, os profetas de Israel alobi nzambe lokola amoni biso na bowumbu Israel disse asisite biso baprofete na Babilone te. Na Babilone profete ya nzambe aza te. Em Babilônia, profeta de Deus não está. Profete ya nzambe aza Daniel Profeta de Deus é Daniel. po aza kuna na bowumbu me abateli bonzambe. Está na escravidão. Me na Babilone profete aza Mas em te. Babilônia não há profeta. La connaissance de Jésus-Christ. Conhecimento de Jesus. Na verset 10 ya Philippiens 3. No versículo 10, De connaître Christ et la puissance de sa résurrection. de conhecer Bandeko Cristo, vie o poder éternelle da il sua faut koyeba. tem que conhecer amado, Makambo oyo Yesu as asala. coisas que Jesus tem feito. Yesu asekwisaka. Jesus faz ressuscitar. Acte 19, 13 à 17. Atos 19, 13 a 17. Il faut connaissance. Tem que ter conhecimento. Même bademo bayebi. Mesmo os demônios conhecem. L'esprit mauvais yebi. Os maus espíritos conhecem Puissance ya Christ. o poder do Cristo. Bayebi nani aza nzambe. Sabe quem é que Nani aza ya nzambe te. Quem é que não é de Deus? yoka Paul abandi koteya. Paulo começou a pregar. Bamosusu baboyi ye. Os outros negaram. Bamosusu Os bandimi. outros aceitaram. Miracle. Milagres. Balobi soki elamba esimbi Paul esimbi malade. Disseram se a roupa tocar no Paulo, tocar no doente. Malade ebiki. O doente vai acabar de Mouchoir soki esimbi Paul esimbi kuna. lenço, se pegar no Paulo, pegar também no enfermo. Malade esili. Enfermidade Balobi acaba. miracle. Milagre. Sango epanzani. A fama foi. Bato mosusu basali lokola. Outras pessoas fizeram comum. Biso mpe tosala lokola Mas nós Paul. vamos fazer como Paulo. bazotalisa yo Vão te mostrar. banorme mpo zwa vie As éternelle normas para ter a vida mutu eterna. nyonso te Não é cada oyo um akoyebisa yo que vai te dizer, oyo que akosala vai fazer. mpo ye azosala lokola Paul. Quem está fazendo como Paulo? boyoki na acte 8 Ouviram no ato Simon le magicien Simão Mágico. asalaka na ye magi na ye Ele faz a sua me ntango amoni baapôtre Philippe azosala Mas quando viu na Petelo ye alobi botekela ngai disse, me vendem também. mpo ete ngai nasalaka Para mim fazer asangisa na também com magi na ye. vocês, para mim juntar com a minha magia. Alors il faut koyeba banorme Então tem que saber. mutu nyonso azosala na grande puissance Cada um está fazendo como azoloba grande puissance está fazendo como de Dieu la grande. de Deus de grande. Est-ce que aza ya nzambe Será que ele é de Deus? eloko azosala ekomema na vie As éternelle coisas que está fazendo vai levar na vida eterna. message eza moko A mensagem é única. vie éternelle A vida eterna ezali par rapport na oyo basali kuna tem relação com aquilo que balobi fala.
Il paniquait le peuple E ele panicava par o sa povo. magie. E com a sua magia. Dire mulai bato nyonso bazalaka na nsima na ye antuka oyo aza profete oyo antuka toyebi te oyo mpenza aza ya nzambe azopanike bana mike mikolo bango nyonso balobi toza na profete Atrás dele tem profeta. mokolo baprofete ya solosolo O baya dia que os verdadeiros profetas, botekela ngai balobi ye moko mpe ele também ayambi yesu recebeu também Jesus. botekela nga puissance Vivendo no caminho. bongo oyo bobanda kolandela ye nsima E aquele que vocês estavam atrás dele, kombo nango nini o que se chama? ndenge ya kokɔta na fere ndenge yo mpe okɔta na Da fere forma que ele vai entrar no inferno, é da mesma forma que você que está lhe seguindo também vai entrar no inferno. eza ya koyeba le seul vrai Dieu Ele conheceu o verdadeiro et la único puissance Deus de sa e o résurrection poder da sua ressurreição. bango na basekwisaka te E eles não ressuscitam. soki okufi ya Se libela morrer é para sempre. bawana Aqueles aí. wana okufi ya libela baninga bazosezir Os outros estão mpo segurados. tomona puissance ya résurrection Temos o poder bao da bakufa ressurreição. basekwa Vão morrer, vão ressuscitar. bao babela babika Os que ficaram enfermos, bao ficaram bakunda curados. Que foi enterrado, ressuscitaram no 4 dias. bato oyo bakenda kobwaka yo bakomi na mboka yo mpe okomi wapi o Os que foram te deitar chegaram na cidade, Okamwa. você também está lhe seguir. puissa connaître É só conhecer Jésus-Christ mon Seigneur Jesus Cristo, et la Senhor. puissance de sa E o résurrection poder da sua ye ressurreição. aresisita Ele mpe aresisita ebele ressuscitou muitos. ye nde Ele il faut nayeba nasezir tem que ye conhecer e lhe segurar. mpo ye Porque ele, mokolo wana aquele dia, akobenga ngai na nkombo na vai me ngai chamar pelo meu nome. mpo ayebi ngai Porque ele me conhece. ayebi nga na nkombo na nga Aê, boyemba nano Senhor, acatemos o tema. ye kaka nde ayebi yo É somente ele que te conhece. ye ayebi yo Ele te conhece. na nkombo ya koko na yo te na Não nkombo na pelo yo nome dos seus avós, mas pelo seu próprio nome. ayebi yo Te conhece. bada silva baloka bango E da Silva foram fixados. kindoki ya famille na bango A bruxaria da sua família. mokolo moko te moto akodécouvrir Nenhum dia a pessoa vai descobrir. bazwi yo na mosala na ntongo balongoli ye na Vão lhe poko tirar no emprego, amanhã vão lhe descobrir. baengage yo na butu lobi na ntongo nkombo Vão lhe babosani engajar, yango hoje, de noite, amanhã. nzambe aloba mokolo moko te moto akoya kodécouvrir Nenhum dia alguém baza vai kindoki wana chaîne aquela bruxaria. oyo boyoki ya jingenga akobota bana apesi abeti aboti bana apesi avandi na mwasi apesi kindoki Vai dar na mulher. nzambe aloba Deus falou. kindoki na bango A sua bruxaria, eza ya nimero ele é número na lipeka no ombro. soki bapesa da silva nkombo ya noko na ye Se deram da Silva o nome do seu kindoki filho, nyonso toda a bruxaria, pouvoir nyonso noko azalaka todo o nango poder que teu tinha, ye akufi bazoko antraine ntango aza na bomoi estavam lhe mutu balobi mokolo moko te bakoya kodécouvrir E yango nenhum dia que vão descobrir isso. nzambe mone balobi eza ya banimero bazwaka nimero ya motu oyo apesa yo kombo Recebe o número de alguém, balongola bango lhes tiraram, befasa bango apagaram. baninga kutu batepatepaka Os outros até, me da silva mas da Silva daquele dia, depuis balongola diz que tiraram isso. bakokaka ye lisusu Não te lhe conseguem mais. ye moko moto akotaka na masanga na kindumba na banini Entra na prostituição, me na bebida. kindoki mokolo moko te A bruxaria amen nzambe monene bem grande. o nzambe monene Grande. ayebi yo na nkombo na yo Conhece pelo teu nome. connaître la puissance de la résurrection O poder, conhecer o poder da ressurreição. ye akufi asekwi na yo Ele morreu, ressuscitou, o basantu nyonso basekwa bible elobi bongo ressuscitado. ntango ye akufi Quando ele morreu, kende otanga matthieu ele 27 lê Mateus 27. ntango ye asekwi ntango akufi Quando ele morreu, basantu basekwi os santos kuna na se ya mabele aí embaixo da terra abandi koteya bango começou a pregar. bao bandima Os que aceitaram, asekwisi bango ele fez, apesi bango na maboko ya abrahamu lhes deu na mão dele. il faut koyeba kaka ye Convém conhecer sobre badien ekoni wana os deuses. toza na bango affaire te Não temos baza na eloko ya kosala pe não te tem nada a fazer também.
balobi bato mosusu babandi kosala São outras pessoas. biso mpe tosala lokola Paul Nós também vamos fazer como Paulo. balobi l'esprit malin Que o espírito maligno ebimi. saiu. Je connais Jésus Eu conheci Jesus. et je sais qui est Paul. Eu conheço também quem Mais é Paulo. vous, qui êtes vous? Mas vocês, quem são vocês? Il se lança sur eux, E ele se lançou sobre il eles les maltraita, e maltratou. il s'enfuit nus et blessés. E fugiram nu também. Yo yo linga kozala prophète esika batindi yo te. Você vai ser profeta onde não tem. Balobi demo pe ayebi nani Yesu. Demônio também conhece quem é Jesus. Soki demo ayebi Yesu. Se demônio conhecer Jesus, Ndenge nini yo koyeba Yesu te como é o? que você não vai conhecer Jesus? Yo oza na église mo oyebi Yesu te. Você está na igreja, Oyebi te nani oyo azosala na compte ya você Yesu. não sabe quem é que está Nani oyo trabalhando. azosala na compte mosusu. Quem é que está trabalhando numa outra coisa? Demo ayebi. Demônio conhece. Bible elobi. A Bíblia diz: Je connais Jésus. eu conheço Jesus. Et je sais qui est Paul. Paul aza na Christ kati na ye. Paulo tem Cristo. Et vous, qui êtes E vous? vocês, quem são vocês? Mpona nini bazonyokola yo? Por que estão te maltratando? Yo mpe olobaka naza ya Você nzambe também tem dito isso. osala makambo lokola mwana na Vai nzambe fazer coisa como filho de Deus. mais soki bilamba elongwe yo Mas se a roupa sai, bakoyebi so moi je connais Paul vou dizer, eu conheço Paulo. yango babetaka bino Porque os batem. wana da silva alobi ngai na kokontinue kosala masumu basalanga eloko Aí te da Silva disse: vou continuar pecando, não vamos fazer nada. da silva É, da Silva. continue Continua. lobi ngai kutu te Eu até não. soki olobi naza ya Paul naza ya De nzambe Deus. osali boye bato babiki Vamos fazer assim. continue ya Paul Continua. soki te demo akoloba Senão o demônio vai. wana eza lisusu te o Paul moto Aí alobi já não é mais. yo Paul okenda kofunda biso Ah, te porque Paulo é que nos queixou. Não. ngai nayebi Yesu Eu conheço Jesus. lolenge na ye nayebi A sua forma eu conheço. azalaka na ye sans tache sans défaut Ele é sem mácula nem defeito. Paul mpe nayebi O ye Paulo também lhe conhece. ntango azalaka na ntango Quando akomi era e como. yo oyo ozangi bilamba E você que está nu, oza nani quem és tu? bitumba Luta. okokima Vais fugir. bolumbu Nu, sans bilamba sem roupa. bazopesa banorme Então, das normas ya vie éternelle da vida eterna. Jean 6 68 João 6,68. Seigneur a qui irons-nous Senhor, onde iremos-nos? mutu oyo Essa pessoa. alingi osaisir vie éternelle aza na esika akena lisu te eterna, não tem mais para onde ir. me yo okendaka okenda ntongo awa Mas tu babengaki biso na nani wana yango tokei eles nos chamaram aí. pardon babiloko wana eza bonzambe te Aquelas ozongi coisas não é mais essentiel depois onyati voltamos. babengaki nga kuna balobi na ngai Me falaram, eza yango te não é isso. yango nazongi Por isso que voltei. tokendaki kuna tokompare eza yango te Fomos lá, comparamos, não é isso. basi oyo baza na problème ya kobota As mulheres que têm problema. tala de fazer koteste expérience Vão testar a experiência. expérience expérience akokende epai ya oyo Vai nessa aqui, vai testar. azotestar après azongi na église Depois volta na igreja. après azongi na libala Depois volta no casamento. me bato oyo balingi kosaisir vie Mas éternelle as pessoas que querem segurar a vida eterna, makambo esimba te as coisas dão certo como não. réponse alobi a qui iron A resposta é dizer onde ou a quem iremos. tokende lisu epai ya nani Vamos a quem? soki yo oza na liloba ebomoi Se tu tens a vida toliki eterna, ete oyo ozoloba eza yango nós acreditamos que molili Deus ekoumela mpo na libela te yo kokangola biso eza liloba oyo ekangola é a palavra que nos liberta. balobi eza yo nde És tu. tu as les paroles de la vie éternelle Tens a palavra da vida eterna. banorme As normas. ezali kozala kaka esika ye aza Está onde ele está. koyoka kaka liloba ya Eu yesu ouvir somente a yango nde palavra de Deus. epesaka É bomoi que dá vida. yo nde tia les paroles de la vie Você éternelle que tem a palavra liloba da vida eterna. É kaka sua bandeko palavra, irmãos. eza na bomoi Ele tem a vida. liloba oyo epesaka bomoi Essa palavra que dá vida. me mpo nini okendaka É kasi por que você vai direita à esquerda? na ntongo soki makambo esimbi te eske biso tokolia ntuka tokolia te ndenge nazomona yo ofandi kaka Se boye ficar assim, ok costa. bozoka kokende bakokende Então, viu como na monoko olobi na okende epai te acaba dizendo não vou ir em nenhum sítio. me na makanisi Mas no pensamento já foste. okendaka kaka Já foste. soki balobi kosenga te yo osengi Você fala ok não pede, você está pedindo. Já foste.
mwasi moko mobali moko soki oza na banamurado ata ya telefone ata bosangisi nzoto te okei Mesmo não relacionar, já foste. akironu elakisi bizaleli nyonso oyo ozalaka nango Todos os comportamentos que soki ya solo oza ya ye se é verdade, tu liloba ezwi esika a palavra tomou lugar. eloko moko te ya mokolo wana Nenhuma coisa daquele dia ekoki kozala lisuka ti na yo que vai estar dentro desse dia. ya moke te ya monene pe Nem te pequena, nem grande. me combien eza monene Mas quando é grande, keti akolobaka okozela ngai quem te vai dizer, vai me esperar. angela akoloba ngai nalinga bozoba Mas te vai dizer, eu não gosto por isso. soki mama azoteya Se mamãe estiver nano a asilisi pregar, te angela azwi deja elamba ainda popole não pregou, nazokende já- nazokende montre te dois relógios, não é relógio. elakisi okei Quer dizer, já foste. soki olobi akironu Você fala, quem? elakisi tozoyoka liloba na Quer nzambe dizer, estamos a ouvir a palavra de Deus. ntan oyo tolekisi awa Esse tempo que nós fizemos passar aqui, après midi na korekipere yango e depois de medir, ntango mosusu otekaki yango deja depuis vendredi talvez otekaki yango deja depuis jeudi já passou. yo comprendre te Você não ke compreende. mbongo ya mokolo wana bapesaki nga O deja dinheiro daquele dia já me deram. akironu A quem é? banorme ya vie As éternelle normas da vida eterna. eza différent na 1 Pierre 1:18 São diferentes com Pedro. sachant que ce n'est pas par des choses périssables la vie éternelle Sabendo que não Diferença. é coisas perecíveis. A vida différence 1 Pierre 1:18 Primeiro de Pedro 1:18. sachant que moto amikosa te Ninguém se engana. 1 Pierre 1:18 Primeiro de Pedro 1:18. sachant que komikosa te Não se engana ete vie que éternelle a vida eterna ce n'est pas par des choses périssables não vie é as éternelle coisas que faz percepções. biloko oyo elimwaka na As pessoas- minute as moke coisas que- de l'argent ou de l'or soki napesi mbongo na nga batongi temple wana nazwi vie éternelle tika na yo bomba mbongo na yo nayebisi yo lelo Guarda teu dinheiro, nem te disse hoje. soki nasengi yo ozokanisa vie éternelle basombaka na mbongo Se eu te pedir, você está pensando simon mpe bayebisa ye bongo Se yo okanisi saint esprit basombaka na mbongo você pensa que o Espírito kende Santo se kokufa na mbongo na yo vai morrer com o teu dinheiro. osenga bolimbisa epa nzambe Pedir perdão a soki Deus. ekozala possible alimbisa Se yo vai ser possível para te perdoar. mbongo eza eloko mosusu Dinheiro é outra coisa. vie éternelle eza eloko A vida mosusu eterna também é outra coisa. sachant que par des choses périssables Sabendo ce n'est pas par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères balongola yo na kindoki vão te tirar na bruxaria. lokola nini Como que? kindoki A bruxaria. nani Obed. obedi yaka ese tokobeta maboko Podemos aplaudir. mutu komikosa te Não se engane. alors il faut savoir connaître le seul vrai Dieu Tem que conhecer o verdadeiro único Deus. ngunza azalaka wapi Onde? Cadê o mundo? asalaka nini O que faz? lelo nzambe atalisi boye Hoje Deus me mostrou assim. ngunza nazoloba noko na ye Não usa que estou a falar é tio dele. ye moto alandi mama É que você Nani